Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Centro de Estudos Fênix. Como sempre, eu tendo alguns probleminhas aqui com o meu computador, que não é muito obediente. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para quem está assistindo aqui no ao vivo, sejam muito bem-vindos. Podem deixar o oi de vocês. Não esqueçam de colocar o likezinho que ajuda aqui o nosso canal. E se puder, compartilhem com o máximo de pessoas, porque o papo hoje ele vai ser muito bacana. Nós temos duas convidadas maravilhosas aqui, super alto astral, então o papo aqui vai render. E quem vai estar aqui comigo dividindo o palco hoje é a minha querida Tereza, nossa andarilha das estrelas. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Isso aí. E como é que você está se sentindo no dia de hoje, Tereza, com as nossas convidadas aí? O que você está esperando desse nosso encontro? Elas são maravilhosas e a energia é muito... frequência alta. Isso aí, o papo promete, né? Então, sem mais delongas, eu vou deixar elas mesmas se apresentarem, falarem um pouquinho sobre elas, né? E a gente entrar no tema aqui da live, né? Então, vamos chamar aqui primeiro a Andréia Schuller, que já conhece aqui, né? Já teve algumas vezes aqui no canal. Seja muito bem-vinda, Andréia. E deixa eu chamar a Tati também. Seja bem-vinda, Tati, estreando aqui na nossa casa, na nossa família, né? Seja muito bem-vinda. Dizer para vocês que se sintam à vontade. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos vocês aceitarem, né, esse nosso convite de estar aqui trocando informações, trocando conteúdo. E assim, o perfil de vocês tem tudo a ver com o nosso canal, com a proposta do Centro de Estudos Fênix. Então, assim, sintam-se à vontade para compartilhar o que vocês sentirem aí no coração, né? Porque esse tema sobre o autoconhecimento, ele é fantástico, né? E é, né, o nosso carro-chefe aqui do Centro de Estudos Fênix também. Então, eu vou pedir, né, para que vocês comecem se apresentando, falando um pouquinho da trajetória de cada um de vocês e como é que vocês sentiram esse chamado para trabalhar com essa questão do autoconhecimento, né? Falem um pouquinho aí da vida do pessoal de vocês, essa trajetória até aqui. Quer começar, Deia? Pode começar, porque eu não. Então, tá vendo? É para variar um pouco, então. Agora começa desalfabética. Pode ir. Então tá, então começo eu. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, com a audiência de vocês, gratidão. Eu também tenho um programa de entrevistas presencial e várias lives que eu faço no meu canal, e eu sei, assim, a dor por essa oportunidade, pela gente generosidade de estarem nos recebendo aqui hoje. Bom, é isso que eu ia perguntar, tá travando só para mim ou tá travando para vocês também? Minha história é uma história... Tenta passar por 4G. Bem atípica, e eu costumo dizer que só a minha história já dá uma live. Então, fazer... Eu tô congelando? Tá travando, tá robozinho. Ai, meu Deus do céu. Não, eu falo que as lives... Vai, se apresenta você que eu vou voltar aqui. Exatamente, mas eu devia já estar no 4G, isso que eu não estou entendendo. Tá parando. Então vai lá, vai voltar. Mais uma vez, então, muito grata por estar aqui pela terceira vez, né? A Tati está voltando. Vê se tá boa? Agora acho que tá legal. Agora tá... Então, manda ver. Tá, então vamos lá, estou voltando. Então vamos lá, me apresentando. Eu estou Tati Pinheiro, né? E, enfim, eu comecei a minha vida profissional muito cedo, aos 7 anos de idade, cantando num grupo chamado Os Abelhudos. Foi um grupo que fez muito sucesso na década de 80, né? Que foi uma época de muitos grupos infantis, né? E eu participei também do coro de vários outros e desse trabalho assim à frente, né? No palco. Então eu tive desde cedo uma experiência de responsabilidade, disciplina,
de trabalho com o público, muito fora do que é normal de uma vida de uma criança, né? Depois que eu saí dos Abelhudos, eu fiz carreira solo, lancei vários projetos, inclusive com artistas famosos, como a Xuxa, os Trapalhões e tal, e tenho mais de 20 projetos de bossa nova no Japão. A música, ela me sustentou financeiramente e emocionalmente até os meus 15, 16 anos de idade. Depois ela passou a ser um hobby. Não por escolha minha, mas por contingências da vida, tá? E aí eu não estou, de maneira nenhuma, num papel de vítima das circunstâncias. Realmente foram contingências da vida, mas que eu entendo que foram resultados de várias ações que, na época, eram minhas e também dos meus pais, que agenciavam a minha carreira, né? E aí eu fui fazer faculdade de comunicação, trabalhei na área de jornalismo e relações públicas durante um bom tempo. Depois, virei mãe, que era o meu maior sonho. Sou mãe do Guilherme, que está com 21 anos hoje, e me dediquei muito à maternidade. E aí, a maternidade me trouxe um olhar para com bebês e crianças muito especial. Minha prima até brincava e dizia assim: ah, você não está grávida, você está fazendo vestibular para ser mãe, porque eu estudava para caramba durante a gravidez para entender, né, quais as demandas psicológicas e cognitivas e desenvolvimento motor e neurológico das crianças, etc. E tal. Eu sou escorpião, né? Então tudo meu é muito intenso. E aí, enfim, de novo, contingências da vida, aquelas que são boas. Um grupinho de amiguinhos do meu filho começaram a ter aula de música comigo, que na verdade era um projeto muito mais de estimulação sensorial e socialização. E eu comecei com esses amiguinhos numa primeira turma, até que durante um ano foram vindo outras crianças, todas por indicação no boca a boca, e eu tinha 56 alunos, ou seja, várias turminhas na minha casa, de bebês a partir de 6 meses de idade até 3 aninhos assim de idade. Naturalmente que os vizinhos me empurraram dali, né? E eu tive que alugar uma sala comercial, e aí com ela veio um CNPJ e todas as responsabilidades de um microempresário. E aí eu fui buscar, então, um aprendizado mais profundo, porque eu não sou formada em música, né? Eu sou cantora, mas não sou formada em música. Mas o bacharelado em música também não me ajudaria com o trabalho que eu estava exercendo naquele momento. Então, eu fui buscar uma pós-graduação em musicoterapia, e o meu trabalho de estudo sempre foi utilizar a música como recurso para o desenvolvimento dos bebês. E aí eu trouxe isso para o meu espaço, que era o espaço Tati Bitat, que existiu durante 8 anos. No final, eu tive uma questão financeira difícil de manter, já estava pegando empréstimo pessoal para poder pagar a estrutura e tudo mais. Enfim, vivenciei um luto, não foi uma coisa fácil para mim, mas fechei essa etapa e aí fui dar aula de música em escolas para bebezinhos, porque poucos professores são especializados nessa faixa etária de 1 aninho até 3, 4 anos de idade, que foi onde eu acabei me especializando, né? Só que, paralelo a isso, veio uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade praticamente crônico, que me acompanhou a vida inteira. Hoje em dia eu sei que a minha primeira crise foi aos 13 anos de idade. Mas isso eu demorei a saber porque não havia um diagnóstico naquela época, né? Então, eu fui saber que eu tinha transtorno de ansiedade há cerca de, sei lá, 8 anos. E aí comecei a me tratar, inclusive com antidepressivo e tudo mais. Só que eu tive algumas crises de pânico difíceis, inclusive de parar em hospital. E a violência da cidade do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, onde eu morava na época, acabou sendo um grande gatilho. E aí eu falei, eu não aguento mais. Tô resumindo, gente. Eu falei, eu não aguento mais morar, né, num grande centro. Conversei com meu marido, que é funcionário público, e a gente conseguiu então uma transferência dele e me mudei para Petrópolis. Nesse momento, eu falei para ele assim: Márcio, eu sei que ano sabático é coisa de rico, mas eu preciso de um ano sabático na minha vida para me entender, porque eu estou à beira de abrir um surto. Era muito intuitivo, muito inconsciente, sabe? Porque eu sempre fui muito intuitivo. E ele falou: tá, ué, tá bom, né? Também ganhava tão pouco que não fazia diferença nas contas da casa. Aí ele falou assim: tá bom. E aí entramos todos num grande ano sabático, que foi a pandemia. Então, essa minha mudança, né, essa minha percepção foi em novembro, dezembro de 2019.
Eu me mudei para Petrópolis em janeiro de 2020, em março estávamos todos na pandemia. E aí o que era uma busca muito inconsciente, desenfreada, enlouquecida pelo autoconhecimento, né, que eu já havia buscado em estruturas dogmáticas de igreja, da messiânica, do kardecismo, na própria igreja católica, né, que eu já tinha procurado em algumas terapias às quais eu me formei ao longo do tempo, como Theta Healing, Reiki, terapia floral, enfim. Nesse momento da pandemia, eu comecei a entender que havia uma necessidade de eu fazer isso de forma consciente. E aí foi a grande virada de chave. Porque aí realmente eu olhei para o autoconhecimento como sendo a base, a estrutura para tudo na minha vida. E nesse momento eu pude sair do papel de vítima das circunstâncias para o papel de protagonista da minha história. E hoje em dia eu tenho a mentoria de autoconhecimento dentro de outros projetos, que são justamente os atalhos que eu fui buscando, né? Fui buscando, não, eu fui vivendo na porrada e hoje em dia eu entendo que tem atalhos que eu poderia ter buscado e é o que eu ofereço nas minhas mentorias. Como eu tenho toda uma vivência de relações públicas, de produção de evento e tudo mais, e um networking muito bom que eu fui formando ao longo desses 3 anos que eu estou no YouTube, com as entrevistas que eu faço no meu canal de especialistas de expansão da consciência e terapias holísticas, eu resolvi, então, de um tempinho para cá, também começar a produzir eventos presenciais. E aí convido essa galera que eu conheço, que passa pelo meu canal e que eu gosto do trabalho, que eu acompanho o trabalho. Muitos, inclusive, eu sou cliente, né, desses terapeutas, outros eu sou parceiro de terapia deles, e comecei a produzir, então, esses eventos, e agora a gente tem esse evento grande, que foi o primeiro meu, assim, talvez o primeiro de muitos, não sei, vamos ver, né? O primeiro internacional, que é o Congresso Metamorfose da Alma, que vai acontecer dia 27 de setembro em Portugal, em Lisboa. Minha primeira vez indo a Portugal, eu que sou descendente de português, que tenho cidadania portuguesa. E aí, Andréa Schuller, querida, é uma das minhas convidadas. Nós somos 9 palestrantes, cada uma vai falar sobre um tema e vai também propor vivências, meditações, ativações. A gente já recebeu das nossas egrégoras a informação de que vai ser um portal muito forte, que a gente vai estar ancorando, abrindo e ancorando em Portugal, que é um trabalho de cura também dessas relações do Brasil e de Portugal, né, históricas e ancestrais. Então, estou muito feliz de ser utilizada como um instrumento para tanta cura, né, que eu sei que acontece na gente e também a gente reverbera para o universo. Então, é isso. Deu para pegar um pouquinho, né? Mas a gente pode marcar um dia para você vir contar toda a sua trajetória, assim, vai ser muito Pronto, interessante. Pode deixar. Andréia, agora. Olá, muito grata novamente. De novo, novamente. O primeiro está meio escuro, porque esse computador é novo, essas câmeras novas. Quanto mais luz eu coloco no local, mais escuro fica. Então vai ficar assim mesmo. Vai ficar romântico. Só falta botar uma vela aqui. Então, gente, vamos lá. O meu, assim, o começo a começar, porque na verdade eu nunca tive nenhuma crença, né? Eu nunca tive religião. Crença eu tive, mas eu nunca passei por nenhum tipo de religião. Então, isso facilitou muito o meu processo quanto a medo e quanto a culpa, né? Porque eu nasci dentro da cultura racional, com 8 anos de idade já comecei a ler os livros de cultura racional, minha família toda já lia, de terceiro milênio, que na verdade explica todo esse processo que a gente está aqui há um tempo, e é tão antigo que não tinha a palavra consciência, falava raciocínio, e não tinha a palavra energia, falava fluido duro como pedra, fluido duro como... Então, explicando a história do Egito, explicava tudo ali, o que seriam as religiões, e eu me achava a bambambam, porque eu achava que eu sabia de tudo. Ó, coitada. Mesmo dentro da cultura, né, que era uma cultura realmente, são informações, ali eu tive que desconstruir. A minha avó, que era uma grande divulgadora, eu vi que ela tendenciou um pouco para o fanatismo, e isso já me botou um pé para trás. E aí eu comecei a desbandar. Através informação do seu Manuel Jacinto Coelho, que canalizou os livros, eu acho que ele é um arcturiano, não sei, muito me engano, acho que ele é. Então, ele já falou, leia outras coisas. Aí ele indicou o Projeto Y dos Jardineiros do Universo na época. Aí eu li esse livro, aí parti para outro e fui embora, e agora tudo e mais um pouco. Então, eu comecei sempre a... É aquela coisa, né, gente? Como a natureza mostra. A abelhinha, né, o beija-florzinho, pegando néctares de várias flores, e você faz o seu próprio mel, você faz o seu próprio alimento. Então, acho que é isso que agora muita gente está nesse universalismo, né?
Então, eu parti mais para esse lado, mas sempre muito sozinha. E eu tive uma ajuda de uma professora, muito boa, por sinal, que me dava umas dicas e me deu o curso de Reiki. Então, eu fiz logo 1, 2, 3 mestre, voei para o Brasil, iniciei todo mundo que eu conheci. Primeira família, né? Minha avó, minha mãe, meu irmão, meu namorado, meu irmão na época, todo mundo iniciei. Voltei e comecei a escrever meu processo. Porque eu notei que o Reiki, ele é muito pessoal. Eu já fiz vários cursos de cura energética, acabei me especializando em cura energética, dando workshops e técnicas assim, que no final você vê que é tudo a mesma coisa. E quando me perguntam, Dé, qual você acha a melhor forma de cura energética? Eu falo, cara, o Reiki. Eu acho o mais completo até hoje que eu já senti. O mais antigo. Simples também, né? Exato, simples, porque você ali dentro, você começa primeiro é o físico, emocional, mental, e aí você vai também para o espiritual, então você vai limpando o seu canal, né? Primeiro vai começando a limpa a de baixo e vai acendendo a Kundalini, e quando você passa para o mestre, realmente, quando você trabalha com isso, você tem que escrever esse material, você passa por um outro processo. E o final que eu chamo é o mestre de si mesmo, que eu tenho, na verdade, o meu nível mestre tem A e B, né? Eu tenho até um nível 1 gratuito lá no meu canal. Então, assim, eu fiz 1, 2, 3 e o 4A, 4B, porque eu senti necessidade, através das minhas meditações, de passar um nível em que as pessoas trabalhassem a terceira visão delas, ou trabalhassem até um símbolo de Yeshua. Então, eu comecei a dar dessa forma o Reiki, e aí depois eu parei um pouco e comecei a estudar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo agora, até hoje. Aí foi abrindo memórias, eu acho que a parte mais significante foi no Egito, né, quando eu comecei as Memórias Atlantes, que agora eu entendo que não são Atlantes, na verdade, são mais lemurianas do que Atlantes, porque eu fui iniciada muitos anos atrás em Lemúria, só que eu entendi que Lemúria é mais sutil, Meli é aquela coisa do centramento, uma coisa mais pura. A época que eu lembro das minhas Memórias Atlantes era quando nós trabalhávamos juntos, né? Antes de ter um conflitinho, que agora está todo mundo beleza no Intraterra, tudo amiguinho de novo. E o Atlante era aquela coisa mais densa, era como se os lemurianos estavam só eles não comiam, né? Só eram néctares, nem mel na época. Então, mel, apesar de ser, para mim, a luz líquida, né? Eles conseguiram ingerir depois. E os Atlantes, a gente já conseguiu densificar, a gente já conseguiu entrar no corpo físico. Então, quando a gente entrou no corpo físico, é como se, uhul, criança, sabe? Vamos brincar? Cara, o que isso aqui pode fazer? O que minha voz pode fazer? O que meu pensamento, meu sentimento pode fazer para moldar essa matéria? E os lemurianos falam, isso vai dar bosta, isso vai dar ruim. Cuidado, estão brincando demais na lama. E a gente, não. E claro, a gente sabe a história de Atlântico, pelo jeito, os primeiros que ascenderam foram os que vieram de Capela, né? Tudo bem que saíram de lá, mas tinham um olho na terra de cego, né? E foram e ficaram aqui a galerinha um pouquinho mais, né? Mais irrestrita. Mas, enfim, a época que eu lembro, se vamos dizer, a época de ouro, ou seja, a época que a gente estava ali alinhadinho. Mas não era por maldade. Bom, se a gente comparar agora, estava muito bem lá, entendeu? As pessoas falam, eu falei, não tem época ruim. Eu falei, época ruim, porque eu não sabia o que estava vindo depois. E, gente, no final das contas, era uma era de virgem. Não era uma pessoa, Atlante é lindo, não. Era duro, não era fácil. Tipo assim, saber que tinha um processo, entendeu? Então, vai lá, 18 anos, agora você vai superar fome, calor, sede, fica 2 semanas no deserto. Depois estresse, isso, aquilo. A gente passava por um processo de autoconhecimento, né? De você superar as necessidades da matéria para você entender que você não é a matéria. E depois voltava, e quem conseguisse passar esse processo acaba tendo uma iniciação dentro da pirâmide, com voz, tal. Porque naquela época a gente conseguia realmente, e a gente sabe, hoje é provado, né? Claro que agora o pessoal tenta esconder, mas não dá. Todo mundo com celular, sinto muito, não dá mais para esconder. Você já viu um vídeo antigo de um cara que coloca um som muito alto no carro e ele fecha o carro inteiro? Não é IA, porque é muito antigo esse vídeo. Acho que é em inglês o cara está falando. E ele bota o negócio, umas caixas de som, ele tira os bancos de trás, bota um monte de caixa de som e fecha o carro e começa a filmar o carro. Bota o som, o vidro faz assim, ó. Você vê assim abrindo, ele mostrando, ele vai atrás, o trunk, como é que é? O porta-mala começa a fazer assim. Aí ele fala, eu tenho certeza, se eu deixar mais tempo, meu carro vai dissolver. E era assim que a gente fazia com frequência. A voz de todo mundo, usando água, segundo também as memórias de Matias de Stefano, né? Que também eu fui 3 vezes com ele para o Egito. A gente, com voz, a gente conseguia alterar as moléculas
por exemplo, pedra gigante, você vai lá no templo, que no finalzinho ela está dobrada, ela não está cortada. Então, assim, é impressionante que a gente consegue fazer. E a gente está começando a voltar essa informação agora, né? A gente está começando a entender também o que o nosso corpo pode fazer. Então, é isso que eu trabalho também. Comecei a lembrar dos tons atlantes, em cima também das vogais atlantes que alinham o corpo e que se comunicam com a nossa parte, cada parte do nosso corpo, né? Os chakras ali que estão conectados ali, sugando, respirando, né? Conectados com a glândula gera os hormônios que dão a nossa afinada para a vida, né? Porque as glândulas, elas produzindo os hormônios que são responsáveis pelas emoções, se a gente está alinhadinho ali no chakra, os hormônios também, ou as glândulas também que estão em cima de um órgão, né? Geralmente principal ali, vai poder também ficar mais equilibrado. Ou seja, se a gente está equilibrado com as emoções, eu sei que os meus hormônios, as minhas glândulas estão bem. E a gente está no mundo, planeta Terra bem-vindo, então, o tempo todo, né? Aquele sobe e desce a onda, é a dualidade. E com isso eu comecei um estudo e comecei já, vamos dizer assim, a minha própria cura. Eu me divorciei em 2016, vim para esse apartamento que eu estou agora. Foi a minha cura da carência e do amor próprio, que no final das contas a carência leva quase ao vampirismo energético, né? Porque a gente precisa de algo de fora. E o ciúme, que é a possessividade, que é a falta de amor próprio. No final, tudo é a falta de amor próprio, é a criança exterior. Sempre esse negócio. É a mesma coisa, cai no mesmo buraco. Aí me curei disso como? Loucamente. Eu me apaixonava todo final de semana, até doer, até uma hora que não deu mais. Eu falei, consegui! E aí eu comecei a me tornar o que eu queria atrair. Eu falei, se é para atrair alguém para vir para minha vida, para poder cocriar, eu tô aberta. Porque eu sempre tinha aquela coisa que eu ia ficar sozinha. E aí eu falei, não, vou me abrir. Então eu comecei a me tornar aquilo que eu queria atrair. E quando finalmente eu falei para o universo, entendi o universo, eu vou ficar sozinha, eu estou super bem comigo, realmente, é muito bom estar sozinha, gente. Aí eu estou muito bem, estou muito feliz, e aí eu atraí. E o meu marido atual também fez a mesma coisa. Então a gente se atraiu, e aí a gente está junto há 4 anos. A gente se casou depois de 2 meses e meio que a gente conheceu online, ele estava na Suécia, veio para cá. História louca. Mas muito certo, a pessoa mais fofa que eu conheço. E agora a gente está voltando para o Brasil no final do ano, para morar na floresta, o nosso sonho de acordar já no mato. Porque não dá, essa criatura é muito sutil, ele é mais novo que eu, 15 anos, e ele é muito sutil e ele não consegue ficar numa cidade. Ele foi para São Paulo 4 dias, no 3º dia ele já estava doente, com febre. Então, tipo assim, a densidade não dá. Então, agora, esse é o processo, fazer a abertura. Na verdade, não são downloads que eles mostram. Eu falei, sério, mais download? Não basta o que está aqui dentro já? Vocês querem mandar mais coisa para explodir? E aí, não, na verdade, são as frequências que estão chegando, né? A gente está alinhando o corpo, limpando, para poder ativar, sair dali, daquela, de mostra aquele DNA ali, começar a brotar informação novamente. Então, são as frequências novas que estão chegando e estão colocando à disposição para a gente de bandeja, quem quiser absorver ali, tudo que a gente tem para relembrar. Então, eu estou trabalhando com isso atualmente, também dando um curso e várias coisas ao mesmo tempo agora. Essas que você está... você canaliza, é isso? Isso. As informações? Quando eu estava no Egito em 2020, eu estava fazendo uma cura no restaurante. Eu sou tipo aquela que cura dor de cabeça em karaokê, que faz cura no joelho no meio do bar, sabe? Agora eu parei com isso, agora eu parei com essa vida. Mas eu estava ali no restaurante, a gente estava no grupo ali, e estava bem na frente das pirâmides, que é o Mena House, é um hotel maravilhoso ali, que tem a frequência Atlante ainda, pela natureza que ela comporta ali ainda. E aí, eu estava fazendo a cura, e nisso eu estava totalmente cheia de energia, e todo mundo do grupo do Matias Stefano, impressionantemente, assim, com todas as habilidades que você possa imaginar, eu me sinto um dinossauro lá. E ela me olhou, uma senhora maga, sabe? Aquela senhora assim, bem maga. Ela me olhou no olho e falou, quem é você? Aí eu, pum. Na hora que ela falou, tudo em mim mudou. E eu comecei, eu estou aqui, bababá, bababá, representando isso, tipo, mas não era eu, né? Era falando, começou, e aí eu comecei a lembrar, aí ficou sério o negócio. Porque uma coisa, eu sei, mas o negócio é quando você começa a lembrar tudo que eu me comprometi para fazer com todo tipo de realidades e seres que queriam passar, sabe? Tipo assim, você tem coragem de ir para lá? Então, quando você estiver lá, desperta, que a gente pode trabalhar através de você. Eu falei, beleza, pode deixar que quando eu despertar eu deixo. Então, eles se denominam conglomerado. O que é? É uma galera. É porque o meu universo que eu vim
Segundo, uma informação que eu recebi há muitos anos atrás, eu me negava a aceitar, mas agora eu já aceitei que dói menos. Eu parei em muitos lugares, muitos planetas, constelações, e fiz muitos amigos, porque acabei criando vidas lá, né? E quando eu cheguei aqui agora, eu comecei a lembrar, a minha professora já viu isso, que ela tinha uma mediunidade sinistra. Ela falou: olha, eu vou te conectar. Olha, eu estava numa constelação. Ela falou: olha, tua mãe não está aqui. Teu pai, santo meu pai, ele desencarnou, eu tinha 21 para 22 anos. Foi quando eu comecei a virar rimo de família, né? Peguei toda a responsabilidade. E aí ela falou: olha, eu vou te colocar direto com os seus pais cósmicos para poder já resolver tudo. E nisso começou. Essa cura acabou me conectando com aquilo tudo, foi ligando os pontos, e aí a galera virou a casa da mãe Joana, essa caixa cósmica biológica aqui. E aí eu deixo. O pessoal fala: tô canalizando. Eu não gosto muito disso, porque as pessoas ainda têm aquele hábito de só dar valor, parece quando está canalizando. E a gente está canalizando o tempo todo. Eu estou canalizando o ego do André, estou canalizando um ser, obsessor, sabe o que é? A gente não sabe. Eu sei, claro, agora eu sei porque eu sinto a frequência. Eu estou o tempo todo sentindo energia nos meus pés fluindo, eu sinto um acoplamento aqui no meu cardíaco, aqui abrindo, aqui onde a gente está nesse local que eu estou aqui, tem aqui já um ponto de energia aqui fixo, a casa tem suas proteções, todo mundo que chega perto já sente. Eu sinto tonta quando eu saio do meu campo. Todos os santos dias, se eu saio de casa, eu sinto tonta, já há 9 anos. E o pessoal fica tonto quando entra. Então, assim, aqui sei que eu estou num lugar ancorado seguro, já tive um monte de trabalho aqui, que embaixo tinha um portal, embaixo desse prédio, que estava mal usado, e tem um dragão aqui embaixo, a Neraia, é uma dragoa, a Neraia, aí de boa. E aí já pediram para eu ativar, então já fiz vários trabalhos, eu senti que agora o meu ciclo fechou aqui, fizemos um trabalho também na Cachoeira, aqui que vai para o Lago de Zurique, né? Eu moro em frente ao Lago de Zurique, eu vivo nesse lugar por cocriação, pois milagre não, foi uma cocriação. E lá começaram um trabalho com a gente, primeiro os arcturianos, depois os pleiadianos, e começou a vir o pessoal da Confederação. Estava fazendo um trabalho todo nessa cachoeira até o Lago de Zurique, através de uma amiga também, que tem uma visão totalmente aberta. Eu sempre tenho muitos olhinhos e ouvidos para me confirmar minhas intuições. Eu acho que isso é o mais importante para a gente, porque a intuição todo mundo tem, né? O que falta é a gente ter vamos dizer assim, confiança no que a gente sente, né? Essa confirmação é muito importante. E eu recebo essa confirmação há muitos anos para poder estar desenvolvendo o trabalho que eu faço. Foram 5 pessoas que se juntaram para fazer realmente... Aí tive que fazer um download de uma informação durante 2 anos para poder fazer o que eu estou fazendo. E nesse processo, assim, uma curiosidade que eu tenho, né? Porque, imagino, tanta informação vindo, teve, assim... Até você se habituar, teve aquela situação assim, eu tô ficando louca, não, isso não deve ser verdade, não é possível, porque eu, né, assim, teve esse momento, tipo, para. Eu dei 2 vezes o cagaço quântico já, de você estar assim em casa, e alguém liga e fala: Déia, eu tenho uma amiga no trabalho, eu falei: ela tem meu marido, terminou a namorada, terminou com ela tá precisando se matar, não sei o que, faz isso. Aí para mim é muito normal. Ela: Andréia, eu tô com medo de você. Eu falei: eu também. E eu parei o processo, cortei. Eu falei: não quero saber mais nada disso. Aí, de novo, veio aquela coisa de sentir tudo e todos, sabe? E não é engraçado. O pessoal toma meu marido: mas é legal. Eu falei: não é legal. Não é legal você saber o que vai acontecer o tempo todo. Não tem graça isso. Aí eu cortei, eu falei: eu não quero isso, eu não quero. E se você soubesse e pudesse mudar, né? A questão é que você sabe... E você não sabe se você pode passar a informação, porque você vai estar interferindo ali na vida da pessoa, e você não sabe se a pessoa vai acreditar também, né? Mas aí eu quero trazer um adendo aí a essa conversa, que é uma questão até que eu tenho aprendido muito com o Tisco Carnevale, nosso querido Tisco, e com a Michelle Gil, que também é dessa praia. Provavelmente o que acontece com a Déia é que ela acessa o campo dessas pessoas com muita facilidade. Só que o que ela está acessando é a realidade dessa pessoa nessa linha de tempo. E essa pessoa tem a possibilidade de ela própria acessar e mudar o destino dela. Vamos usar a palavra destino para ficar mais, né, mais comum. Se essa pessoa altera a própria linha de tempo ou se conecta com uma outra realidade paralela na qual ela tem uma outra história. Então, nada é de fato definitivo. Então, mesmo que a Déia dissesse assim, faz isso, está dentro de um parâmetro que a Déia está acessando daquele campo da linha atual daquela pessoa.
Mas a gente sabe hoje em dia, né, que a gente pode acessar outras linhas de tempo e mudar essas realidades, que a gente já vive em outras realidades, né? Que o Chesco usou muito essa palavra do presente contínuo, né? Então, isso é um papo de enlouquecer mesmo. Mas, Não, mas assim, só chamando a atenção para isso, a gente não tem, de fato, esse controle, porque está para muito além do que a nossa humilde cabecinha dá conta nessa estrutura humana que a gente vive hoje em dia, né? exato. E eu tenho isso é muito, assim, a gente consegue provar isso. Meu marido, ele é oraculista. Ele lê um tarô E é maravilhoso. É muito bom. maravilhoso. Ele já leu para mim. Alemão. Ele está aprendendo alemão, Tati. Tá Ai, assim, gente. meu marido. E aí, ele no início, ele falou: posso fazer uma leitura para você? Eu falei: pode. Aí ele começou a ler e começou a ver o que estava no campo. Então ele falou assim: olha, tá isso aqui. Eu falei: eu não quero isso para minha vida, Thomas. Eu não quero. Eu vou mudar. Aí eu comecei a agir diferente. Isso é impressionante, porque assim, demora às vezes alguns dias para mudar a informação do campo. E aí eu mudei aquilo tudo, a intenção, e fui trabalhando para o outro lado. Aí depois de 1 mês ou 2 meses, eu pedi ler de novo. Ele, caramba, mudou tudo. Eu falei: pois é, a gente muda. Então é isso que eu acho que é legal um oraculista ter a consciência, né? Que agora o pessoal está tendo. Aí, como o Nostradamus fazia as previsões, não era para que os desastres acontecessem, era para que a gente evitasse. Né? Então, é isso que ele traz essa consciência também. Então, mas naquela época, assim, eu consigo acessar o agora. O agora. Então, assim, mas eu não gosto muito disso, porque eu acho falta de respeito você entrar na história. Aí entra naquela, né? Se aí você muda o futuro, aí fala assim, aquela pessoa que tirou o tarô, aquela que teve sonho lá, não é bom, não, porque não dá certo as previsões dele. Exato. Então, ele faz, eu deixo bem claro que eu que traduzo, porque ele só fala inglês. E aí, às vezes, eu traduzo para ele. Eu também coloco o Saito, que é o Oráculo Atlante, também do Matias Stefan, baseado no alfabeto do Saito, né? Que é o Psionico. Então, mas ali é só para o processo espiritual, vamos dizer assim, tudo que está bloqueando, tal, recado de vários da 9ª dimensão, da 6ª, né? Ou seja, do éter, da tua essência, da 6ª, a alma, o espírito que move o teu corpo, e das células. Então, ali é para isso. Então, ali também mostra bastante o campo, e na hora que eu estou lendo ali, começa a vir, né, a intuição, tal. Isso que é legal dos oráculos, né? Que todo mundo sempre, tem um oráculo, tem um oráculo. Na verdade, é para nós podermos nos comunicar e receber a informação também, né? Eu vou parar por aqui, senão não cala a boca. Papo de mulheres, né? Então eu estou imaginando o encontro de vocês, são 9 palestrantes, 9. Todas mulheres. 9. Olha, Meire Yamaguchi, Andréa Schuller, eu tenho que contar, tá, gente? Se não me perca. Eu, Michele Gil, Gisela Hendricks, Mariane Barbosa, Cristina Sá, Joana Rainha e a nossa última aquisição querida, Joyce, do The Project Joy. Vai ser animado o negócio. E o bacana é que não necessariamente, aliás, em nada, a gente se parece. Os trabalhos e as formas de ver o mundo e tudo mais são bem diferentes entre si. No entanto, eu entendo que o nosso padrão energético, a nossa vibração e o nosso comprometimento para com o planeta e para com a transição planetária é uníssono. E é muito legal, porque a gente tem pessoas que têm, sei lá, 200 mil seguidores, como Michele Gil, e pessoas que têm 2.000, que nem a Mariane Barbosa. Sabe? Isso não foi uma prerrogativa para mim, enquanto produtora do evento. Quem que eu ia botar? Tiveram, na verdade, 2 prerrogativas, uma intuitiva e a outra prática. Tinham que ser pessoas que morassem na Europa ou que estivessem disponíveis para irem para a Europa, como é o caso, por exemplo, da Michele Gil e da Mariane Barbosa. E as outras que estivessem ali por uma questão realmente de logística e de custo, né? Mas o meu primeiro movimento, inclusive, foi intuitivo. Tanto que quando a Michele Gil apareceu no meu radar, eu falei para ela assim, na época ela não era tão minha amiga, hoje em dia nós somos amigos, mas ela não era tão minha amiga. Eu falei assim, Michele, você me veio como uma das palestrantes, mas não sei se vai ser interessante para você, porque o evento vai ser em Portugal, etc, etc, etc. Ela falou, não, eu vou. Não sei como, mas eu vou, pode me botar. Então, assim, foi um movimento muito nesse sentido. Mas são. E depois, eu não me pitaco no tema que cada um ia escolher. Deixei todo mundo, falei, ó, tem 50 minutos de palestra, né? Cada um escolhe o seu tema só. Me passa para eu poder fazer a página de vendas e tudo mais. Uhum. Depois, quando eu vi a estrutura que estava se montando, é tudo em torno de vibração.
é tudo em torno de padrões vibracionais. Cada uma na sua praia, mas é exatamente isso que a gente vai estar fazendo lá. Então, ficou muito show de bola, tá amarradinho o evento e olha, quem sair de lá tem certeza absoluta que vai sair transformado. Muito bom. E você vai falar sobre Eu a vou falar criança? sobre a cura da criança interior, né? Que eu acabei por toda essa minha história, eu acabei focando em dois caminhos quando eu vou palestrar. O autoconhecimento como chave para o despertar, porque realmente hoje em dia eu tenho certeza absoluta que o autoconhecimento é a base para tudo, né? Inclusive para a cocriação da realidade, um termo que ficou meio, né, banalizado, vulgarizado, mas enfim, para a cocriação da realidade a gente precisa saber o que a gente quer da vida, porque senão ou você cocria uma coisa que não está alinhada a você, ou você nem consegue cocriar porque aquilo não faz sentido para você. Então você não vibra aquilo, não sustenta aquela vibração a ponto de materializar aquilo na sua vida. E a outra questão é a cura da criança interior, porque essa minha criança interior, ela teve uma história muito singular. E até hoje eu me vejo, vai e vem, eu me vejo tendo que acolhê-la, tendo que abraçá-la. Olha, eu estou falando, estou toda arrepiada, tendo que dar colo para ela, entendeu? Outro dia mesmo eu estava fazendo um trabalho de Teta Healing com a querida Ana Lobo, e aí eu falei assim, ah, não, de novo não, não aguento mais. Chega de cuidar dessa criança interior. Quantos anos você está cuidando da sua Criança criança? mimada. Criança muito Meu mimada. Deus, fica essa carente, né? Que não Há foi quanto tempo? feita nunca. Oi, ideia. Há quanto tempo você está cuidando dela? Ah, eu acho que já tem. Pô, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na pandemia. Não, eu já tinha começado com a minha terapeuta, que a minha terapeuta mesmo é a minha psicóloga. Ela é da Gestalt terapia, mas ela é consteladora, ela é terapeuta floral, astróloga, então ela tem uma visão muito sistêmica, sabe? E eu já tinha começado a tratar essa criança interior lá no consultório dela. Então deve ter uns 10 anos que eu estou cuidando dessa criança interior. Aos 15. Entendeu? Eu faço muito evento e é Pois impressionante. é. Sempre tem alguma A coisa. minha ainda não chegou na adolescência, também não, ainda continua cuidando. E aí vai e vem, eu percebo que ela está precisando. E nisso eu fui meio que aperfeiçoando, né, esse olhar para ela. E como eu tenho, e nada é por acaso, essa é a sincronicidade da vida, né? Eu tenho uma comunicação muito fluida, muito natural, até mesmo intuitiva com bebês e com crianças. É um negócio absurdo. Sempre foi, minha vida inteira sempre foi assim. Eu achava que era uma questão maternal e realmente fui e sou uma mãe muito presente, mas hoje em dia eu entendo que é para além disso. Eu consigo intuir, eu vejo no olho, um exemplo agora, tá? Final de semana passado, nós estivemos no aniversário de 1 aninho da filha de um casal amigo nosso. E não tenho intimidade com eles de dia a dia, mas são muito queridos, são meus afilhados de casamento, fui madrinha deles, etc. E foi a primeira vez que eu estava conhecendo a Helena. E ela estava ali no colo do pai, aquele tumulto. Eu consigo ter uma empatia, eu me senti no lugar dela, estressada com aquele movimento, com aquela poluição sonora, com aquela poluição visual e com aquele barulho, sabe? Começou a me dar uma angústia, porque eu consigo. E aí chegou uma senhora que era provavelmente muito próxima da família. Ai, vem cá, não sei o que, já tirando do colo do pai, e ela se prendendo no pai. E aquilo foi me dando, sabe, uma coisa Desespero. e uma vontade de dizer assim, deixa ela quieta, pelo amor de Deus, deixa ela com o pai que ela tá segura. Né? Tipo assim, ela já ia fazer um movimento brusco mesmo de tirar ela do pai. Então, para mim, é muito. E foi sempre assim. Uma Tanto é que agressão meus à criança. bebezinhos. Oi, desculpa, Tereza. É uma agressão à criança. É. E eu, quando comecei esse meu trabalho do espaço da Habitat, né, com a musicalização de bebês e de criança e tal, era absurdo, porque eu só encontrava aqueles bebezinhos uma vez por semana na minha aula. Para um bebê de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, essa noção de tempo é completamente difusa. Né? A relação do tempo deles está muito diferente da nossa. Então, é muito tempo sem você encontrar aquele bebê de novo. E aí, eventualmente, eu encontrava na rua, por exemplo, que era um outro setting, não era um setting terapêutico, né? Era um outro cenário, era num outro lugar, e eles me reconheciam. E eles queriam vir para o meu colo, sabe? E as mães diziam, nossa, é impressionante como fulaninho adora você. Então, eu sinto que a minha comunicação para com eles é uma comunicação de alma.
E aí eu utilizo isso no meu trabalho para conectar a minha criança interior. E acabei transformando isso numa palestra, que na verdade é muito mais uma abertura de consciência para esse olhar, como a Tereza muito bem falou, para esse olhar de acolhimento e não agressão com a sua criança interior, né? De reencontro com esse sofrimento, de acolhimento com esse sofrimento que muitas vezes foram causados de forma, na grande maioria, foram causados de forma inconsciente pelos cuidadores, né? Que normalmente são os pais, porque a gente, como pai, quer sempre acertar, né? Mas muitas vezes erra. E no entendimento daquela criança que passa tudo. E aí, gente, claro, tem toda uma base de estudo. Eu fiz uma pós-graduação em musicoterapia, olhando para o desenvolvimento cognitivo, motor e social de bebê. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência voltada para a educação. Então, claro que tem um olhar aí meu também muito pautado em ciência, no que eu aprendi e no que eu estudo. Mas ele é empírico, porque eu sempre fui assim. Então, é muito isso, entender como essa criança se sente, como ela não consegue verbalizar, mas ela se sente, como ela não consegue racionalizar, mas ela sente, né? Como ela se coloca no mundo, as impressões que ela recebe desse universo e que não passam por nenhum filtro, né? Essa idolatria que ela tem para com os cuidadores, quer sejam pais, avós, babás, enfim, padrastos, madrastos, acolher isso tudo e dar entendimento, dar nome, entendeu? Dar lugar a isso, para que essa criança se sinta segura de que hoje tem um adulto, que é você mesmo, cuidando dela. E que ela não precisa mais ficar lá em sofrimento. Né? Mas é um processo. Pode falar, Tereza. Depois fazer uma pergunta. Eu tenho até vergonha de fazer essa pergunta, porque todo mundo fala na criança interior. Parece que assim, a gente se dissociaria da criança que a gente foi. E eu me sinto que, assim, eu sou a criança, que seria em criança interior, eu sou ainda aquela criança. Eu acho o teu ponto de vista muito pertinente, mas eu acho que essa dissociação ela é necessária para você poder cuidar dela. Porque, veja bem, se você não dissocia, se em nenhum momento você desassocia o teu ponto de vista do ponto de vista dela, você vai ficar no mesmo sofrimento que ela está. Você percebe? Então, você precisa fazer essa separação, porque é muito simbiótico. Gente, eu não sou psicóloga, tá? Mas você precisa fazer essa separação, dissociar um pouquinho de quem você é hoje, esse adulto que você é hoje, dessa criança que você foi, para que você possa dar escola, porque senão você não consegue, senão você entra no sofrimento dela. Você entende? Ela não está separada de mim, ela sou eu, assim como o meu ego não é uma coisa diferente da minha alma. Mas para eu olhar para ela e... Fala. Eu pedir ajuda para entender isso. Porque assim, o melhor momento da minha vida foi a minha infância, até os 11 anos, quando eu perdi a minha mãe. Então, assim, a minha infância é referência de felicidade. Isso é maravilhoso. Se eu me dissociasse da criança, eu acho que eu ia perder. Não, mas veja bem, esse movimento é só no momento da cura. É só no momento da cura. Não é no dia a dia. No dia a dia, eu sou uma pessoa extremamente criança. Essa é a minha alegria, essa é a minha forma de ver o mundo. Eu sou muito autêntica, eu sou muito espontânea. Meus amigos até já sabem, sabe? Quando acontece alguma situação, eu começo a... Falei isso há muito tempo, agora eles falam, é a Tati sendo a Tati. Porque eu falo isso, final de semana estava eu comendo e derrubando comida. Sabe? Hoje em dia eu dou risada, eu sou essa pessoa, e não é desastrada. Eu sou muito espontânea e muito autêntica. Então, essa criança, ela vive em mim o tempo inteiro. Você precisa ver minhas lives. Vocês vão ter chance de serem entrevistadas por mim no meu canal. Cara, às vezes eu falo umas bobagens, eu cometo umas gafas. Tem uma gafe que foi sensacional. Essa eu vou contar para vocês. Duas. Sou eu nos bastidores de um evento, de um congresso, com o André Francomano e o Rafa. O Rafa é namorado da Andréia, mas eu não sabia. Ele é muito mais novo do que ela. E aí, eu assim... Rafa é seu filho, né, Andréia? Aí ela, não, é meu namorado. Para com isso. Eu já vi você falando em live que ele é seu filho. Andréia, não, é que ele já foi meu filho numa outra vida. Caraca, gente, eu não fico nem mais... Aí a Michelle Gil entrou para um lado, Paula Cabral entrou para o outro, todo mundo sem graça.
Ai, Andréia, amiga, não, eu sou assim mesmo, desculpa, não sei o quê. Você tá muito gata pra tua idade, tá melhor até do que o Rafa. Aí ela começou a rir, eu falei, Tati, nem precisa falar nada, tá tudo certo, isso acontece o tempo todo. Mas eu sou assim, antes, durante um bom momento na minha vida, isso me causava constrangimento. Hoje em dia eu já assumi que eu sou isso e pronto. Tanto é que muitas vezes eu vou entrevistar pessoas importantes no meu canal, eu falo, olha, desculpa a estupidez, mas me fala tal coisa que para mim não ficou claro. E é isso que me conecta com o meu público. O meu público chega no meu canal, minha audiência chega no canal e não fica com vergonha de não saber das coisas. E não fica com vergonha de perguntar. E se sente acolhido. Então eu percebi que essa minha criança, ela traz isso para mim, que é maravilhoso. Então eu não posso, não quero e não vou sufocá-la. Ela está presente em mim o tempo inteiro. Mas quando ela entra no momento dela de insegurança, no momento dela de sofrimento, no momento dela. E eu fui uma criança que sofri muito por uma história, né, como eu falei, muito singular. Que ela está muito em voga hoje, né? É um tema da atualidade, né? A adultização infantil, né? E que fique claro que assim, eu não fui explorada pelos meus pais. Eu amava fazer aquilo, tá? Adorava fazer aquilo, só que eles não tinham psicologia nenhuma naquela época, nenhum deles tinha. Né? A minha geração cresceu na base do chinelo, a verdade é essa. Né? Então, assim, era muita responsabilidade. Meu pai sabia que a gente amava cantar, tanto eu quanto a minha irmã, que ela cantava, ela tinha carreira solo, e ele dizia, olha, se formar uma escola, acabou a música, porque a escola é prioridade. Só que a nossa escola era uma escola de freira, um colégio católico, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, imagina como não era disciplinador, como não era um colégio difícil, entendeu? E aí, para eu dar conta da música, eu tinha que dar conta daquela escola. E teve um período que meu pai fez a escolha de abrir mão da profissão dele, que era gerente, que muito cá para nós ele não gostava. Meu pai era crooner de orquestra, foi diretor de televisão, então ele odiava essa coisa de ser gerente administrativo. Mas era o sustento da casa. E ele abriu mão de ser gerente para ser nosso empresário. Então foi um outro momento complicado, porque a gente virou arrimo de família. Então, assim, tanto eu quanto a minha irmã. Então, eu tive muito dinheiro, perdemos tudo. Eu tive muito sucesso, perdemos tudo. Eu fui muito paparicada, depois ninguém me conhecia. Isso tudo, para uma menina de 10, para uma menina de 7 até os seus 15 anos, é muita coisa. É muita coisa. Então, essa minha criança que ficou presa lá, de certa forma, sim. Essa minha criança que ficou presa lá, quando ela aparece, ela acha que está todo mundo perseguindo ela. Ela acha que todo mundo quer tirar proveito dela. Ela acha que ninguém a ama. Entendeu? Ela acha que não é merecedora. Ela se sente culpada de tudo. Então, como é que eu cuido dessa criança? Eu tenho que me dissociar dela e dizer assim, peraí, peixe, vamos botar ordem nessa casa. É mais uma eu entendo e acolho tudo isso, só concluindo, Déia. Eu atendo eu entendo e acolho tudo que você está me trazendo. Mas olha, você é uma sobrevivente, como a Teresa falou. Tudo que você viveu foi bacana pra caramba, porque fez você ser quem você é, e hoje eu estou aqui inteira para olhar para você. Você não precisa mais de nada disso. Entende, Teresa? Deu para te responder mais ou menos como o processo funciona dentro da minha visão, né? Eu acho que no meu caso eu teria que ser a criança acolhendo a adulta que fez besteira, porque eu tive 2 casamentos com 2 narcisistas. Então, muito provavelmente você buscou esses narcisistas por alguma coisa dessa criança. Eu continuo vendo o movimento contrário, tá? Eu sou empata. Mas aí a gente precisaria de uma sessão. Mas, é verdade. Mas até no momento da perda, né? Eu quero cuidar de todo mundo. Então, mas até no momento da perda, você ainda era criança, né? Porque 11 anos, né? Que você exatamente. 11 anos ainda é uma criança. É uma criança. Né? Mas como isso impactou a sua vida, né? Que a gente tem a mãe, né? E o choque, uma pessoa que tem uma criança tão saudável e tão feliz, de repente perde essa estrutura, tem algum trauma lá, né? Que talvez, não te conheço, estou te conhecendo agora, mas que talvez te bloqueie, que te traga todo esse reflexo para as escolhas que você fez enquanto adulta, né? Quando eu perdi a minha mãe, eu ocupei o lugar da minha mãe, cuidando dos meus irmãos, afetivamente, dando carinho, dando amor. E assim, eu sou enfermeira, assim, não de formação, mas aquela coisa de querer cuidar das pessoas. Eu vejo que alguém tem algum problema, eu quero ir ajudar.
E aí a gente acaba atraindo pessoas que são aproveitadoras. Mas aí talvez tenha uma base, gente, pelo amor de Deus, aqui a gente não está numa sessão, mas é o que está me vindo. Talvez tenha uma base ali de não merecimento seu. Entendeu? Eu acho que isso poderia ser, precisa não, cada um tá na sua, né? Mas poderia ser trabalhado, né? A Déia quis fazer uma colocação naquela hora e eu não falei. Que foi, era perguntar para a Tereza, você sente essa alegria? Sinto. Você sente essa coisa? Com as pequenas coisas, às vezes com coisa de bobagem. Assim, posso contar uma? Conta. Claro, o programa de vocês. Deixa eu programa de vocês. A felicidade, quando você é da criança, você é adulta. Bom, a felicidade de Tereza. A minha banheira tinha entupido. Porque assim, passou mais o tempo certo de eu encher e esvaziar, então o cabelo entupiu. Aí eu fiquei um tempo passando um monte de coisa, tá. Tem até isso, o vídeo que eu pedi ajuda, que fofa, no meu Instagram. Uau, linda. E assim, 2 quilos de diabo verde, Coca-Cola, tudo você pode imaginar, nada. E o negócio prendeu. Aí passou assim, acho que umas 3 semanas, aí veio na minha cabeça, tá, agora você pega o coisa, abre o ralo e faz o contrário. Na hora que eu fiz o contrário, saiu a água toda, a banheira esvaziou. Gente, eu passo creme tonalizante. Então, eu tomava banho, a banheira ia enchendo com aquele creme, eu quase escorregando e caindo na banheira, tomando chuveiro em pé, né? Aí, quando eu consegui aquilo, eu fiquei tão feliz, eu guardei isso como referencial de felicidade. Falei assim, gente, isso é felicidade. E eu me lembro, de cada vez que eu entro na banheira, eu me lembro. Uhum. Mas você sente isso sempre? Você sente de dentro, todos os dias, isso? Depois que eu me separei, sim. Porque eu era sugada, principalmente pela mãe da pessoa. Há quanto tempo você está divorciada? Me separei no ano passado. Ok. Porque pode ver. O luto não foi nem em função do relacionamento, mas foi em função de eu saber que eu perdi 15 anos da minha vida. Você não perdeu, você aprendeu. Não perdeu. É investimento. Se vocês me vissem naqueles anos, eu era uma pessoa toda assim, sem energia. Eu era sugada. Apagada. Ou eu energia. Mas agora olha, tem merecimento. Agora eu vou cuidar, mas de mim. Porque eu acho que o Luke está querendo parecer, gente, ele nunca faz isso, né? Nunca. Ele é super tranquilo. Eu tenho 2 cachorros e ele, o gato. Na verdade, é tudo meu filho, né? Mas eu sou avó. Mas ele nunca vem quando eu estou gravando, mas ele está aqui toda parecida a ele, falando na Não, mas é uma coisa que eu acho que é da energia daqui do canal, viu? Porque que legal! Porque o que aparece dos pets nas lives, os meus, eu tenho 3 aqui, né? Às vezes eles sobem aqui em cima do teclado e desconfigura tudo. E, tipo, eu ao vivo em live fico aqui no maior saia justa. Dos convidados também, eles sempre vêm, ficam perto, fazem questão de aparecer. Eu falo, a Fênix, ela tem alguma coisa com os felinos, entendeu? Porque eles querem me fazer parte. Eles querem fazer parte, estão aproveitando a boa energia. Mas o que eu ia dizer para a Tereza, na hora que o Luke apareceu, é que isso aconteceu comigo quando eu olhei para trás e vi a música na minha vida, que era um capítulo que me trazia muito sofrimento. Porque eu amava. Eu não conseguia falar disso sem chorar. Porque eu amava cantar. Então, eu olhava para trás e dizia assim, por que eu vivi tudo aquilo que foi tão maravilhoso se isso não ia ter sentido para mim no restante da minha vida? Porque o que eu vivia naquela época, muita gente não vive em nenhum período da vida dela. É um nível de sucesso, de fama, de dinheiro, né? De paparicação. Então, assim, para mim era muito difícil. Eu olhava para trás com muita mágoa, eu olhava para trás com muito rancor e também com certo... Pesar. Não era nem também pesar, mas assim, tipo, para que eu vivi isso tudo? Qual a lógica de eu ter vivido isso tudo? Aí olha só como é que são as coisas. Hoje em dia, todo o meu trabalho tem sido de cuidar de terapeutas. Olha que interessante, qual é o nicho que está se formando para o meu trabalho? Cuidar de terapeutas que são muito bons nas suas terapias, mas que não sabem dizer ao mundo que são muito bons. Aí eu venho com toda a minha comunicação
com todo o meu carisma, com toda a minha autenticidade e dou lugar a eles, respeitando quem eles são e trago uma vivência de vida toda, de estar no palco, de estar atrás do palco, de estar na frente da câmera e de estar atrás da câmera, né? De estar organizando um evento e de estar numa palestra. Então, assim, toda a minha vivência como jornalista, assessora de imprensa, repórter, apresentadora, cantora, produtora de evento, tudo isso são pecinhas de um quebra-cabeça que estavam soltas e que para mim não fazia o menor sentido e me deixava extremamente com uma sensação de fracasso enorme. Eu dizia, caramba, eu comecei tal projeto e não deu certo. Eu comecei tal projeto e não deu certo. Até o empresária, que hoje, para mim, eu tenho que ter uma cabeça de empresária, porque eu estou construindo um modelo de negócio. E eu não tenho ainda, tá? Não tenho. Eu busco ajuda hoje em dia muito facilmente quando eu preciso. Estou, inclusive, agora fazendo uma mentoria com uma agência chamada Big Grow, que é para eu justamente conseguir transformar isso num modelo de negócio. Que é um negócio que eu não gosto, eu acho um saco. Eu sou criativa, eu gosto de pegar e fazer o negócio, trazer as ideias e deixar todo mundo enlouquecido à minha volta. Eu gosto de pegar e transformar isso, botar isso num pacotinho da Matrix. Mas, gente, eu preciso, se eu não ganhar dinheiro, eu não consigo manter o próprio negócio acontecendo, nem esse corpite funcionando. Esse né? é o maior Hoje em dia, desafio. é um desafio para todos nós. Para todos nós. Então, eu olho para trás, entendeu, Tereza, e vejo que fez sentido. Eu não perdi pegando a deixa do você, perdi 15 anos. Eu não perdi esses 10, 15 anos da música na minha vida, por mais sofrimento e por mais alegrias que tenham me trazido, porque hoje eu entendo que foi a construção de uma pessoa que eu precisei me transformar para poder servir numa coisa muito maior, que é como um instrumento para que esses terapeutas possam atender pessoas que estão em sofrimento. Porque você vê pessoas em sofrimento aqui, terapeutas muito bons, mas que não sabem dizer que existem, que não sabem utilizar a internet, que não sabem gravar um vídeo. E essas pessoas não se comunicam. Aí eu entro sendo o quê? Uma ponte entre elas. Olha que coisa bacana. Então, em algum momento, vai cair a ficha e você vai entender qual é o link desses 15 anos desse sofrimento abusivo que você teve, entendeu? Desse relacionamento. E foi o segundo abusivo. O primeiro casamento eu me separei. Ai, está ao vivo, né? Eu me separei com Depois tem que marcar uma sessão, porque eu quero. Não, também quero. Foi o que a Déia falou agora há pouco. E eu penso assim, não, é minha decisão mesmo, de solitude. Eu tenho 56 anos e, para mim, assim, essa praia não me pertence, de ter um relacionamento. Porque se eu sou brecha para ser abusiva. Está nova ainda, até quando você pretende viver? Relacionamento saudável, eu também achava que não era possível. Quando eu tive um casamento... Eu estou vacinada, agora não. Tive um casamento de 12 anos, não foi ruim, eu posso falar. Só que depois eu vi que, claro, tinha um certo abuso, mas eu pensei que se não for para ter um relacionamento saudável, eu fico sozinha. Porque se não fosse ele do jeito que é, eu já falei para ele, eu vou para o Brasil. A primeira coisa que eu falei quando eu conheci, você se vê morando na floresta? Falei, porque eu vou para o mato, eu vou voltar, porque eu já morei 2 anos na floresta. Eu falei, eu vou voltar. Ele falou, é o meu sonho. Eu falei, então tá. Porque eu falei para ele, agora o meu negócio é o serviço. Eu fiquei já 13 anos numa multinacional, isso foi muito legal para dar esse equilíbrio, né? Para lá, um pé cá, outro lá. Ele sabia que eu trabalhava com o que eu trabalho, mas eu trabalhava em tax reporting, tipo assim, uma empresa de consultoria para grandes bancos. E quando eu saí, eu falei com ele, eu falei, olha, agora a gente vai, porque também veio em dezembro a informação, pensei que em 2026, 2027, me veio que era para agora esse ano. Eu vou obedecer, porque eu sei que se eu for contra isso vai dar tudo ruim, então é melhor ouvir, né? Aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você já sabe para onde você vai vir? Sul de Minas, foi que foi intuído. Aonde ainda não sei exatamente. Primeiro veio sul, aí eu falei, tá, vou ali o sul do Brasil. Aí eu comecei a ver lá terreno, falei, não é aqui, não é aqui. Aí eu, tá, onde é que é, por favor? Aí mandaram a imagem. Eu aqui na Suíça, eu estou em Zurique, né? Eu estou perto da Áustria e da Alemanha. Aí mostrou lá, eu, São Paulo e Rio. Aí eu falei, é sul de Minas, não é sul do Brasil. Aí eu entendi. E aí estou baixando informações, o Thomas confirma para mim nas cartas. Aí vem pessoal... Aí virou uma dupla dinâmica. Aí vem o pessoal, Déia, olha só, eu tenho que te falar, porque já veio 3 vezes no meu sonho, já vieram falar comigo, eu vou ter que te dar esse recado. Então, eu recebo recado o tempo todo, eu recebo mensagens,
muita coisa. Eu sempre recebo muita confirmação. E eu tenho uma certeza que irrita às vezes certas pessoas que têm medo. Porque, assim, quando eu comecei as terapias há uns 12, 15, sei lá, anos atrás, as pessoas que vinham até mim eram com depressão e crise de pânico. Por quê? A alegria, porque essa coisa da criança eu sempre tive muito conectada comigo a vida inteira. A alegria e a coragem, entende? Porque quando uma vez eu era criança, eu lembro de coisas de 9 meses de idade, assim. E uma vez eu lembro que eu tinha acho que uns 2 ou 3 anos de idade, minha avó estava me dando espinafre, que eu era uma criança anêmica, né? E aí, eu comendo espinafre, eu tinha uma cadeirinha de balanço de madeira, sabe aquela com os plásticos enrolados, aquelas coisas? E minha avó me dando, eu pegando, levantando aquela, que eu sempre fui muito forte, eu sempre fui magrinha, mesmo quando eu era magrinha, eu era fortona. Aí eu levantando assim, minha avó, vai se machucar, bota essa cadeira no chão. Aí eu olhando assim, não entendi nada, minha avó, Zeca, ela tá comendo espinafre, ela tá forte, deixa. Aí ele, mas ela vai se machucar. Ele falou, você esqueceu como é ser criança? Quando ela falou isso, eu fiquei assim, ser criança, se eu esquecer como é ser criança, eu vou ficar ranzinza igual ao meu avô. Então, desde aquela época, 2, 3 anos de idade, eu sempre mantive contato com a minha criança interior. Então, tipo, será aquela que em festa de criança, estava todo mundo, eu ia com meus namorados, eles ficavam, André, sai desse chão. E eu sentada brincando, rolando, até hoje. Vem os filhos da minha amiga, a gente se joga, porque aqui em casa é tudo no chão, é tudo muito almofada, parece um parquinho, entendeu? É o bichinho de pelúcia. Deixar, né? Criança se sujar, ter contato com as coisas, né? É uma almofada que está aqui do meu lado, tem outro que é uma tá ali, uma de baleia. Esse aqui é ele fluorescente. Ai, que graça! Tipo assim, eu tenho muito, aqui é um futon no chão. Então, assim, esse contato, eu tinha um namorado que ele era metade da minha idade. Eu tinha 46 na época, 48, ele tinha 24. Aí ele olhava para mim assim, você tem mais de 40 anos junto. Ele falou, André, você não chega nem a 18. Aí ele falou assim, a gente tem que incentivar nosso adulto interior, não é mais a criança. É exatamente isso. Eu e o Tom, a gente é assim, o dia inteiro. A gente tem 2 bichinhos, isso é muito legal de psicologia. A gente tem 2 trolls, aqueles da Ice Cune, como é que é a Princesa do Gelo? Não, como é que é? Frozen. Aquela da Elsa, Let It Go. Frozen. Que eles são uns trollzinhos assim, bonitinhos. Aí eu tinha um, comprei um outro, que é o Pedrinho, ele tem até o Instagram. E aí ele faz a voz, a gente conversa o dia inteiro com aquilo. Então, tipo assim, ele bota pro Pedrinho coisas que eu faço. Ele pega o Pedrinho, bota o óculos, fala, peraí que eu não tô enxergando. Aí começa a zoar, eu falei, para de me zoar. E aí eu tenho outro também agora, que é o Clay, e a gente conversa, tipo assim, que ele às vezes não tinha coragem de me falar, ele falava na brincadeira, e agora virou uma grande brincadeira o dia inteiro. Ele quer me fazer, não sei, que eu tenho alguma coisa com os meus ex-namorados, marido, todo mundo quer me fazer rir o tempo todo. E aí a gente fica nessa brincadeira o dia inteiro, entendeu? Então, assim, é muito agradável isso. É muito renova, né? Aquela coisa, a gente acaba não ficando doente, porque está sempre colocando energia, nossa alegria nessa coisa. Sim, você cuidar. E você cuidar também da sua criança, né? Quando eu comecei a trabalhar essa questão da criança interior também, porque eu fui uma criança que eu não tinha brinquedo, né? Então, assim, família bem... meu pai mal conseguia bancar 5 filhos, mas a minha mãe que cuidava da gente ali, né? Minha mãe, eles fizeram o que eles podiam, mas eu não tinha brinquedo, né? Então, tanto é que as minhas fotos de criança ali dos meus 8, 9 anos, foi quando meu pai me deu uma boneca que falava, que mamava, que fazia tudo, e eu tenho um monte de fotos com ela, né? Por causa dessa boneca, eu já era grandinha, então, menorzinha, eu não tinha brinquedo, né? Não tinha boneca. E quando eu comecei a trabalhar a minha criança interior, eu comprei muito brinquedo para mim mesma. Eu tenho coleção de bicho de pelúcia aqui, onde eu atendo, porque eu também sou terapeuta, é cheio de brinquedinhos, assim, sabe? De princesa, de bonequinhos aqui, porque eu olho e aí eu lembro da minha criança, de acolher, né, de trazer aquela sensação também, que lá atrás, quando a gente entende, né, que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer pela gente, né, porque a gente traz aquela cobrança, né, de tipo, as minhas amigas tinham, eu não tinha, né, então, assim, elas tinham festa de aniversário, eu não tive, né, então a gente, aí, comparando, assim, os meus irmãos eram os mais velhos, então eles tinham um álbum de fotos, que passava fotógrafo, fazia, e quando eu era criança não tinha mais, tinha sido proibido, aqueles fotógrafos que vinham em casa, fazer aqueles álbuns e tudo mais. Então, assim, aí eu olhava naquela questão, né? Nossa, os outros tiveram, eu não tive, né? Mas aí quando você vai trabalhando essa criança de ver que, né, que
tinha ali um porquê de ter sido daquele jeito, que agora eu não preciso mais me sentir inferior, menos merecedores que os outros, porque agora eu tô aqui para me cuidar, né? Então eu vou me paparicar. Então é aquela coisa de, vai sair para ir no parque, vou comer algodão doce mesmo, a minha meleca inteira também, vou comer cachorro quente, cai tudo, assim, sabe? E tipo, e a minha mãe tinha muito aquela coisa de, como a gente tinha pouca roupa, então não podia se sujar, né? Então, assim, é uma preocupação que eu nunca tive com os meus filhos, né? Então, assim, criança tem que ser criança, tem que se ralar mesmo ali, de cair, você tem que, claro, você vai estar ali o tempo todo, esse tempo mas maravilhoso. tem que deixar aproveitar, tem que deixar fazer essas coisas, né? E às vezes eu vejo ali o meu adulto cobrando demais uma posição, assim, né? E aí eu vou lá e falo, não, deixa dar passagem para a criança, que daí entra nisso que a Tati falou, né? Da gente não ter muito aquele filtro, né? Você vai e fala o que vem na sua, igual criança mesmo, né? Que vem na sua cabeça, você fala. O legal é ver que, tipo assim, meu pai, ele foi não sei se pode falar essa palavra aqui, alguém tirou a vida do meu pai, ele tinha de 25 a 22 anos. E aí, quando ele foi, minha mãe depois saiu de casa, né, porque ela foi resolver umas coisas da vida dela, minha mãe me teve muito nova, com 16 anos de idade. E a gente estava com nossos avós, aí minha avó, na época, tinha uma questão com a minha mãe pegou, voltou lá para onde a gente morava, e a gente ficou com a minha avó. Então, nisso, logo depois veio o plano Collor, minha avó faliu. E eu, com 22 para 23 anos, eu tive que comecei a sustentar a família toda. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que eu fui ver essa criança, a criança, com 22 anos de idade, estava magoada. Ou seja, com raiva, frustrada, porque a criança não entende morte, ela entende abandono. Agora não voltou mais. E eu ainda fiquei com toda a responsabilidade dele. Então, até eu entender por que eu escolhi essa experiência, entendeu? Aí foi um processo, até eu entender por quê. Botar aquele tempo lá para eu entender. Tipo assim, eu botei uma pedra em cima e fui sobreviver, entendeu? Então, assim, a gente vai entendendo os processos e vai curando isso, porque, não, tipo assim, não, tá tudo bem. Não, proteção, agora, né? Sua proteção, você não olha para aquilo que vai te fazer trazer à tona aqui, porque a gente, para curar, a gente precisa levantar a poeira ali, né? É igual faxina, né? Então, a gente tem que mexer em algumas coisas ali. E olhar de fora, né, para a situação, para a gente poder entender o processo todo e poder realmente se dispor a receber a cura, né? Porque também tem aquela velha frase, né? Antes de você tentar curar alguém, você tem que perguntar se ele está disposto a deixar aí aquilo que adoeceu ele, né? Então, é bem isso. Porque a gente vai falando. Pode falar. A sensação que eu tenho é que a gente, pelo menos falando por mim, né? Joguei a vida inteira poeira para baixo do tapete, só que não era poeira, é alguma coisa que fermenta. E qual é a minha preocupação agora? É ser indulgente comigo, me permitir fazer o que eu quero, porque a gente sabe que tudo isso pode gerar doenças como câncer. Então, é muito importante a gente vibrar numa frequência de liberdade. Eu tenho claustrofobia, imaginem. Então, eu preciso ser livre. E para exercer essa liberdade, eu preciso estar sozinha. Porque, por exemplo, eu adoro me balançar em balanço. Aquela coisa de criança, para ir lá no alto. Uhum. E isso é uma coisa que os adultos... mas se eu tiver sozinha... Mas aí já tem uma crença, né? A Tati que vem do Theta Healing também, eu também sou Theta Healer. Aí tem uma crença que a gente tem que trabalhar, né? Porque eu só posso ser feliz... Como é que você falou agora? Liberdade. Eu só posso ser feliz se eu for sozinha, né? Foi alguma coisa assim que falou agora. Quando você está com alguém do lado, quando você está com um homem do lado, o homem acaba querendo te impor a vontade dele. Depende do homem. Nossa, meu marido... Eu ia falar isso agora. Meu marido super me aceita do jeito que eu sou. Aliás, é a única coisa que é constante na minha vida é o meu casamento, porque todo o resto foi uma montanha-russa. E se não fosse esse porto seguro, eu acho que eu tinha realmente esquizofrenizado. Eu acho só é interessante, vou trazer, pegando o gancho de vocês três aqui, um negócio que eu estava pensando e que eu acho importante trazer. Nós estamos falando aqui de 4 mulheres que têm um mínimo de autoconhecimento suficiente para conseguir detectar essas crenças limitantes, esses traumas. Agora, imagina as pessoas
que vivem isso de uma forma sem menor controle, né? Sem o menor conhecimento. E aí você, de repente, tem uma criança em sofrimento que vem naquele adulto que é um chefe grosseiro que acaba com a equipe inteira. Entendeu? Ou naquela pessoa que está sempre sendo a boazinha porque ela precisa ser aceita por todo mundo, mas ela vive um sofrimento. Aí sim gera um câncer. No pulmão, de preferência, porque é muita tristeza. Né? Ou no fígado, porque é muita mágoa, é muita raiva. Então, assim, a gente está falando aqui, provavelmente, com uma audiência que tem o mesmo nível de conhecimento da gente, ou até mais do que a gente. Agora, imagina o que é trabalhar com pessoas que não têm ainda essa noção, ou que não, ainda todo esse processo está em nível inconsciente, porque quando a gente traz para o nível de consciência, isso por si só já é um holofote em cima, que muitas vezes essas curas já acontecem só de você trazer do inconsciente para o consciente. Agora, imagina quando a pessoa convive com todo esse sofrimento sem saber o que é. Sem saber o que fazer, por onde começar, né? E aí as terapias holísticas, gente, são as melhores. É você ir para uma sessão de Theta Healing, é para você ir para um trabalho de reiki, é um bar de axis, e tem tantos trabalhos legais assim que acontecem hoje em dia, claro, com terapeutas comprometidos, né, gente? Porque tem muita gente hoje em dia que faz cursinho de final de semana online e acha que é constelador, por exemplo, né? Mas assim, graças a Deus as ferramentas estão chegando. E graças à transição planetária, nós temos esse universo aqui, que é o YouTube, que é um universo de muita democracia, por enquanto, e eu espero que continue, né? Mas, enfim, nós temos um espaço aqui que é muito aberto. Então, é uma questão só de curadoria, do que cada um vai escolher para assistir, para colocar de conteúdo no seu tempo livre, né? Então, de novo, voltamos à autorresponsabilidade. Porque depende única e exclusivamente de cada um de nós sair desse lugar da queixa, sair desse lugar do sofrimento, sair desse lugar da culpa ou do dedo no outro, do vitimismo, para que você possa, então, entrar em contato com essas sombras que fazem parte da nossa história, porque somos luz e sombra, não tem como tirar isso. É a mesma coisa que a Teresa falou da criança, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, mas, assim, dá para acolher, dá para curar, dá para tratar. Né? E quanto mais luz a gente tem, mais sombra vai ter também. Mas aí você já está consciente desse processo. E aí é você que está tomando conta da sua vida. Você não está delegando para o outro. Né? Porque esse outro pode ser o seu marido narcisista, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu chefe, o universo, o governo, Deus. Cada um escolhe um. Mas o fato é que não é mais sua responsabilidade. Beleza, só que aí também não reclama dos resultados. Porque a escolha não está sendo feita por você. Relacionamento é uma questão bem, é uma ferramenta, eu vejo como eu estudei muito sobre relacionamento antes de ter um saudável, vamos dizer assim. O relacionamento é uma ferramenta de aprendizagem, é como se você não está conseguindo ver. Aquela coisa, ascender no Himalaia é muito fácil, né? Não tem ninguém enchendo o saco, né? Você está ali, agora você fazer um processo assim de autoconhecimento dentro do ônibus lotado, o pessoal sarrando, é outra história. Então, assim, quando eu entendi que eu falei, cara, ter uma pessoa com a gente dentro de casa é você estar ali 24 horas refletindo o que ainda tem que ser trabalhado na gente. Por isso que é complicado. Porque a gente não quer ficar olhando toda hora o que tem que fazer. E por isso que na época lá de 2019, né, ali na época das férias forçadas, que os casais foram obrigados a conviver mais tempo juntos, o número de divórcios explodiu, né? Porque as pessoas tinham que conviver ali uma com a outra e vendo ali, né, o espelhamento das relações, né? E só que assim, claro, a Teresa ela ainda está no processo de luto, né? E eu não vou te julgar, Teresa, porque fazia 11 anos que eu me separei e eu estava até agora, recentemente, nessa de tipo, não quero saber de relacionamento, não, estou muito bem assim, adoro a minha paz, o meu sossego, né? E agora eu estou trabalhando a minha mente para começar essa abertura que a Andrea disse que ela deu, né? Quando você fala para o universo, não, agora já entendi. Agora. Vocês são jovens. Não, jovens, eu tenho 53 e 51, amada. Eu tenho 46, ó, tá todo mundo. Separe. Eu estava com 40. Eu vou fazer 51. Ela parece uma menina. Mas o negócio é a minha criança interior, tá vendo?
A questão do relacionamento que você estava falando de estar querendo ficar sozinha, ainda mais é mais complicado ainda quando você começa a ficar muito empata, né? Você começa a sentir muito o outro. Tinha um namoradico, assim, que eu não queria relacionamento, por isso que eu acabava dando match com caras mais novos, que eu não conseguia dar da minha idade, só com... Tava igual um beija-flor, né? Muito velho, eu do lado dele, o pessoal me... Ai, sugar daddy, o cara era pobre, não era de minha idade. Falei, que droga! Aí, enfim, quando eu entendi que, na verdade, como é que eu estava falando? Agora perdi o mil da fiada, volta aí. Do espelhamento. O que eu falei antes? O que eu tinha falado de você? Do relacionamento de ficar sozinha, da decisão de ficar sozinha. Tá. Daí você empata, a gente sente o outro. Aí eu senti o menino uma ansiedade horrorosa, e ele falou que tinha tido um problema, tal, que está na pele todo, e ele era super calmo, só que dentro ele era muito agitado. E assim, a energia... Então, assim, eu não conseguia ficar mais 24 horas, às vezes, do lado de alguém sem me sentir estranha. Então, com o Thomas, meu marido, cara, parece que eu estou comigo. É uma energia muito confortável. Assim, não tenho o que explicar. E assim, eu queria muito alguém assim carinhoso, só que eu pedi, tá pedido, não pode ficar arrependido. Ele é demais. Meu marido é mas ele é um amor. Enfim, mas é isso, você estar confortável com uma pessoa no mesmo cômodo que você, respeitar. Porque assim, ele vai para a floresta todo dia, que precisa de terra, eu fico trabalhando. Eu fui um mês para o Brasil de férias, 3 semanas, 2 semanas, logo a Portugal ele fica, ele foi para a Suécia, para a família dele, 10 dias ele vai, tipo assim, e não fica, a gente não precisa ficar todo dia se falando, não, quando dá tempo, tá tudo bem. E é duro, né? Exato, tá junto, a gente consegue ter o tempo legal da gente, e se a gente está separado, a gente fica também super feliz, sabe? Então, assim, a energia da pessoa tá bem com a sua. Uhum. Porque quando o outro está com pensamento, a gente sente os pensamentos do outro. Assim, é um exemplo, né? A pessoa gosta de cantar. Aí vem o namorado e fala: ah, é legal você cantando. Aí fica junto uns anos e o cara pensando: putz, essa mulher cantando, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir. Até que um momento você não vai querer mais cantar. Você não sabe por que depois. E eu falo isso com o Thomas porque a gente só tem um banheiro aqui em casa. E a gente se sente tanto. Quando eu quero fazer xixi, ele quer fazer xixi. Quando eu quero fazer o número 2, ele quer fazer o número 2. Eu falei, meu Deus, a gente precisa de 2, 3 banheiros em casa. Agora que vai construir, eu falei, mas cada um vai ter o seu banheiro. Porque é a coisa de sentir sempre um ao outro. Então, é importante que o outro esteja cuidando da energia dele também. É que eu falei, uma vez eu estava aqui em casa no home office, e ele estava aqui sentado, na época ele estava sem emprego. Ele estava procurando emprego quando ele chegou. E aí eu comecei a sentir uma agonia, sentir assim, puxando mesmo a minha energia. Eu falei, Thomas, o que você está pensando? Ele, nada, porque ele, assim, ele não é de ficar pensando. Eu falei, não, estou pensando agora. Eu falei, Thomas, por favor, olha só, eu estou em casa, eu não posso sair agora. Você está sugando a minha energia, porque você está baixando a frequência, você está preocupado. Eu falei, por favor, faz um favor para nós dois, vai para a floresta, medita, sai da ilusão, porque isso é ilusão, e volta. Ele falou, tá bom. Tá, desculpa. Aí foi, voltou. Quando ele volta, ali, aquele corredor já é um pouco mais escurinho, eu vejo aquele campo dele brilhando, assim, eu falei, que bom. Então, assim, é aquela coisa que ele falou uma hora que ele estava com sono, eu cheguei perto dele, ele carregou de novo, ele falou, nossa, eu ia dormir, você me carregou, desculpa eu ter te chupado. Eu falei, não é isso. Eu falei, é uma ajuda o tempo todo. Você vai para a floresta todos os dias, você traz energia para mim. Se você está mais cansado, porque eu puxo muito rápido, né? Eu puxo e mando para você. É uma troca. Não é todo mundo que vai estar bem o tempo todo. A gente está ondulando o tempo todo. Então, essa consciência, quando os dois têm essa consciência, isso é muito legal. E os dois se cuidam, né? Os dois cuidam da sua energia também. Porque também tem muito isso, né? Na questão do relacionamento. Você cuida, mas se o outro não cuida, né? Suja a sua energia, né? E eu acho que, voltando ao que a Tereza falou também, assim, se for uma escolha sua, Tereza, ficar sozinha, porque é maravilhoso ficar sozinha, tá tudo bom, tá ótimo. Eu sou super a favor, entendeu? Acho que é uma escolha muito bem-vinda. Não estou aqui fazendo apologia aos casais, não, entendeu? Acho que cada um tem a sua história. Agora, quando essa posição, essa postura, ela vem fundamentada num sofrimento de relações anteriores, aí eu acho que pode ser uma escolha errada. Natural e necessária nesse momento, como a Shirley falou, porque você ainda está vivendo, né, muito luto, muita mágoa, essa sujeira ainda está no teu entorno, mas não decreta nada como sendo definitivo, entendeu? Nesse momento você quer ficar sozinho e está maravilhoso e beleza. Mas amanhã pode ser outra coisa. Vai que você conhece um Thomas aí.
Andréia, não tem o irmão do Thomas para apresentar? O Thomas roubou a beleza de todos os irmãos. Olha, chamou os cunhados de velho. São 8. Só tem um que é meio parecido com ele, mas é viciado em game. O Thomas, ele é a ovelha púrpura da família, entendeu? Quando ele falou para assim, que eu tomo meu marido, ele é muito fora da caixa, muito fora da caixa. Ele é um ser tipo muito fora da caixa. Ele sair, as pessoas, parar, ficar olhando para ele assim, ele é muito fora. E aí ele falou que uma vez que tinha uns 14 anos caminhando com a família na floresta, ele falou assim: quem sabe a gente não veio lá de fora, né? A gente está aqui temporariamente. Todo mundo parou, olhou para trás e falou: Thomas, você precisa de auxílio psicológico. Depois disso, ele nunca mais falou. Ficou quieto. Não falou mais. E o Thomas estuda cartomancia há anos, né? Ele estuda cartas, ele tem 3 seres que ajudam ele com a carta. O Thomas, ele muda totalmente quando está com a carta. Então, e agora ele está na leitura de mão, ele tem hiperfoco. Ele tem aquelas coisas das crianças, do pessoal novo, né? Traço de autismo, traço de TDA, essas coisas todas. E eu já fui treinada com cliente, depois com ex-namoradinho também, que tinha o mesmo padrão, para eu compreendê-lo. Porque é muito interessante isso, a gente entender essas crianças. Essas novas crianças agora, né? Porque tem que educar, na verdade, os pais para que elas não podem as crianças, porque elas realmente... Mas tem as crianças antigas que também são assim, igual eu. Eu dei cheque aí no autismo, no TH, descobri por causa do meu filho, né? Porque dele foi laudado, aí eu falei, nossa, mas eu tenho esse negócio aí, eu também sou assim. Ainda bem que não tinha esse nome, porque tem muita gente que fala assim, não posso porque eu tenho... Eu tenho uma amiga que ela tem um TDA sinistro, que ela estava aqui me ajudando nesse processo, que agora está na Escócia. Ela falou, André, eu achava que eu não conseguia aprender inglês. Ela foi para a Inglaterra, sem falar nada, trabalhou lá, conseguiu visto. O visto, e depois ela conseguiu o passaporte. Ela tem um passaporte do UK, né, da Inglaterra, e agora, tipo assim, ela fala... às vezes fala um português no meio do inglês, né? Assim, eu pensei que eu nunca mais eu não ia conseguir falar português direito, agora eu falo inglês, e aqui ainda conseguiu falar um pouco de alemão. Eu falo assim, se a gente, aquele negócio de taxar, né? De ser a muleta. Então, assim, exato. Eu sou muito feliz na minha época, eu não tinha que ter tudo, porque diz que quando eu escrevo espelhado, eu escrevo de trás para frente, de vez em quando. Falo, olha só que na época eu ia me internar. Então, assim, fica quietinho, aceito. Desculpa, eu errei. E no evento, você vai falar sobre qual o tema que você vai abordar? Vão ser os tons, eu vou ensinar o pessoal os tons Atlantes de cura, para que todo mundo pode. Tem no meu canal também, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tem esse vídeo ensinando os tons. Mas é legal quando tem muita gente, todo mundo entonando, mesmo quem não quiser entonar, só fazer um Nossa, é uma frequência, você sai de lá vibrando, sabe? Assim, é muito legal. Então eu vou dar uma palhinha dos tons Atlantes de cura. Seria como se fosse mantra, é isso? Porque assim, o nosso corpo físico, tá? Ele entende. A gente sabe que tem cores, né? A frequência da cor e tem a frequência do som. Então, aqui no coronário seria A, aqui no terceiro olho seria A, que também pode ser o aberto, a comunicação E, o cardíaco I, o estômago, o plexo solar é meio estranho, porque ele é nasal, fica I. É isso que entende. A parte do sacro seria o útero, né? É um Y com trema, que o som fica o básico O, que é criação material. E a gente trabalha com outros chakras, que são os dos joelhos, que é do caminho. Seria o joelho direito representando o pai, o joelho esquerdo representando a mãe. O caminho que eu sigo na vida é baseado no que meu pai e na minha mãe, ou no que eu realmente acredito. Aí é o normal. E o tornozelo seria o U. O tornozelo é os obstáculos, é a energia que você tem para dar um impulso, o primeiro passo. E quando você anda consciente pelo planeta, faz um som, uma frequência, que é E quando você entona esses sons, e eu já fiz o teste comigo várias vezes, falei, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Quando você sente dor, o corpo está chamando a atenção para aquele local. Então, você vai, os braços são alongamento do cardíaco, né? Tudo que eu faço através do meu cardíaco. Uma vez eu estava dormindo, e aí eu acordei de noite, acordei com uma dor muito forte. Eu falei, não era dormência, porque estava doendo, eu devia ter pensado um nervo. Mas era uma dor tão forte, eram 3 da manhã. Falei, quer saber? Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Comecei a entonar o I, e aí entonar, você toca, tem que tocar a parte com carinho, porque as células são crianças, 90 trilhões de células, bebezinhos ali, querendo a voz da mamãe.
E eu comecei a entonar como se fosse uma canção, e falando, tá tudo bem, eu tô aqui tomando conta de tudo. Eu fiquei... Fiquei lá uma música doida, mas tipo música de ninar. Não deu 30 segundos, a dor fez assim... dissolveu. Aí eu falei, gente, meu Deus, funcionou. Aí outro dia eu tinha dado até uma palestra sobre isso, eu estava arrumando a cama, meu quadril esquerdo, né, ali a parte aqui da perna, começou a doer. Aí eu, vamos lá. Fiquei a mesma coisa, cantando para o meu quadril, na hora dissolveu a energia que estava ali. Eu falei, caraca, esse negócio funciona. Então eu fico sempre aplicando, e tem muita gente, tem muitos relatos, as pessoas lá, você vê o pessoal escreve lá que realmente funciona. Tipo, é uma coisa simples. O Lai Ribeiro, que é médico, ele fala sobre a frequência que cura. Para cada doença tem uma frequência para você destruir a doença. Tem maquininha já. Eu vi uma maquininha aqui, só que tá meio cara. Eu queria levar, porque é para isso. Tem várias frequências que você encosta no corpo ali. Eu tenho uma que é a Zapper, é uma máquina, uma Zapper, que é uma tecnologia francesa. Porque antigamente na França, isso é um mestre meu, Ananda Prenker, é mestre tântrico, mas ele também é engenheiro eletrônico, mecânico, e ele veio aqui. Então, ele estava conversando sobre isso. Ele falou, eu fiquei 2 anos dentro de um porão, estudando e querendo reproduzir essa máquina, que os franceses, na década de 1800 e alguma coisa, inventaram essa máquina. E aí os milionários compravam, levavam para casa e se curavam de câncer. Quando esse cara morreu, retiraram tudo, destruíram tudo. E teve uma senhora que fez essa máquina Zapper. Se você Zapper, Z-A-P-P-R, você encontra várias com vários tipos de frequência. Tem uma que é mais cara, e esse que ele fez só tem 2 frequências. Uma que ele não pode falar que é para câncer, porque ele tentou patrocínio, falaram, olha, só me diz que você vai desaparecer. Eu não me meto com isso, eu não me meto com isso. E a outra é para bactéria e vírus. Então, assim, não é nada, você segura os negocinhos, você nem sente choque. Eu adoro choque, sabe? Porque eu já fiz aqueles treinos da NASA, de tu botar uma roupa molhada e tomar choque, assim, emagrece, tá beleza. Tomei choque. Aqui no Brasil tem um instituto, não sei se vocês conhecem, chama IFC, que é o Instituto de Frequência de Cura. E são 2 irmãos. A Tati deve já ter ouvido falar, porque eles eram da indústria musical, né? Que são os irmãos Sorge, né? O pai deles é muito conhecido na música, né? De instrumentos e tudo mais. E eles saíram da música também e fizeram esse instituto. É muito legal conversar com eles, porque eles são 2 gêmeos idênticos. E aí, um complementa o que o outro fala o tempo todo, assim, é muito legal. E são inteligentíssimos, assim, assim, quando a gente faz live com eles, não precisa nem fazer pergunta. Quando você pensa em perguntar, não sei se ele capta seu pensamento, e eles já respondem antes de você perguntar, e eles vão falando e te dão uma aula. Tem no YouTube o canal deles também, que eles explicam muita coisa ali, mas eles têm os equipamentos de cura com frequência, e além dos mantras também, que aí você compra os áudios para você ouvir para determinadas coisas, você coloca ali e você vai ouvindo, e é muito legal, e assim, e a gente que usufrui, né, dessas coisas, porque eu super converso com as minhas células também, né, assim, quando eu tenho alguma questão. Essa semana a Tereza até sabe, né, que o meu potássio deu um pico lá de 6,5, tive que ir pro pronto-socorro, né, só que, tipo, eu não tava sentindo nada, tipo, tava normal, assim, aí o médico, a hora que olhou, ele falou, não, você tem que ir pro pronto-socorro, né, fui lá fazer eletro, tudo bonitinho lá, mas aí eu fico conversando com as minhas células, né, porque eu falei assim, eu cuidei da alimentação, passei a ter uma alimentação mais saudável, só que aí eu comecei a consumir muita fruta e muito verde, né? E aí o potássio foi lá para cima. E eu não sabia que o potássio alto também é perigoso. Mas enfim, né? A gente vai passando e vai aprendendo, né? Agora eu tô tendo que equilibrar, fazer diminuir, porque corre aí, né? Tem alguns perigos aí das questões renais e também do coração, né? Que você pode ter uma morte súbita por conta de potássio, cara, por causa de banana, melão, couve, brócolis, que são coisas saudáveis, entendeu? Tudo em excesso, até a luz, né? Porque eu já tive clientes aqui, uma colega, ela veio, ela estava com a frequência muito baixa, eu tenho produtos taquiônicos, que eles consertam o campo em 20 minutos, esses negócios, é tudo que eu tenho. Aí eu tenho um grandão, que é um bastão, e ela chegou aqui mal, eu falei, toma, meti o taquion nela na época, que eu tinha um monte aqui em casa, e aí na época eu estava vendendo,
Porque, tipo assim, eu vendia que nem um filho. Falei, olha só, você tem que tomar cuidado. Eu fazia um workshop para entender como usar, né? E aí, porque não dá para fazer, porque é muito caro, não dá para fazer, ficar rica com taquião. Era só um processo para ajudar as pessoas. Aí eu taquei um monte de taquião nela, quase botou tudo para fora. Subiu muito rápido. Mesma coisa que uma roda gigante. E ela ficou meio com trauma. Eu chegava nos lugares, ela sabe que eu sempre tenho um, ela vem muito perto ela começava assim. Rita. É ao contrário. Até a luz em excesso faz mal. Cuidado, vai devagar. Tipo, certos processos. Porque quando eu comecei a fazer terapias, as pessoas tinham muitos processos, tinham catarse, começava a ver ET. Andréia, eu me vi, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí vinha falar comigo. Eu dou esse suporte depois que as pessoas não têm com quem conversar. Uma falou, cheguei em casa agora e tinha um ser que parecia um robô falando que era meu marido e falou que tinha que trocar meu sangue. Eu falei, tá de boa, vai, tá, troca, bebe água. Ela caiu. Bebe água, faz as coisas. Ela assim, tá. Mas esse negócio da frequência, eu escutava isso da minha intuição desde nova. A frequência é a cura, a música é o remédio do futuro. A frequência. E o nome desse ser, dessa parte minha lá, template, sei lá, é Mayoma, mas era uma frequência, era Mayoma, Mayoma. Eu tinha que ficar nesse mantra. Tudo bem aí? Machucou? Não, o gato queria sair de qualquer jeito. Aí eu fechei aqui para poder abrir a porta para ele. Aí ele saiu, ó, quem chegou? Chegou a Belinha. Então a gente já está estudando os gatos, cachorro. Ele adora gato de bengala e eu também, que é meio selvagem. Eu falei, tem que ser um lugar aberto, porque senão ele vai destruir tudo. Aquele barulhinho da caminhada que você falou, de caminhar, isso, esse barulho, ele às vezes parece que o meu ouvido tampa e eu fico ouvindo esse barulho. Eu sinto assim, é porque a gente está começando a escutar, né, frequências que a gente não escutava. Então, uma frequência mais baixa que tem. Então, você está começando a escutar. Às vezes pode ser um ser. Porque assim, uma vez eu cheguei em casa, o Thomas tinha começado a trabalhar na rua, ele trouxe alguma coisa para casa. Na hora que eu cheguei no quarto, ele estava deitado, de noite. Tipo, 6, 7 horas da noite. Na hora que eu entrei, eu tomei um tapão. E eu senti, eu falei, não é... Aí vem um caboclo que tá comigo, todo mundo vê esse caboclo. Viu o caboclo, isso não é você. Comecei a botar mais música, aí botei lá incenso. E o Thomas nunca falou assim, ele, para com isso. Ele nunca alterou a voz. Eu falei, isso não é você. E pá. Depois, quando passou uns 10 minutos, ele, ufa. Nossa, que alívio. Eu falei, pois é. Da próxima vez que você entrar, porque toda vez que eu entro, a gente tem um ritual. Eu tenho um portalzinho aqui em casa com 2 pontas de cristais com energia de Urano, bababá. Era do Fábio da Santoro, que desencarnou até esse ano, em fevereiro. Eu coloco 2 pontas de cristal na entrada e faço sempre um portal. Isso já vi que funciona, porque a gente nem sabia que tinha isso aqui. Falou, nossa, eu entrei na casa dela, me senti tão bem, estava tão mal, não sei o quê, porque fica lá fora. Então, toda vez que a gente entra, eu falo com ele, tudo que tiver comigo, que não pertence à minha energia, à minha casa, e não trabalhar comigo para a luz, fique aqui fora me esperando, então volta de onde veio. Você não é bem-vindo aqui. Esse tom é tão automático que eu falo mentalmente. E às vezes eu estou sentindo que está vindo, eu falo mais fortemente, ativo o portal, passo. Falei, se insistir em passar, tu vai parar lá no meio do universo, que eu já programei para isso. Entendeu? Então, tipo assim, e ele não fez isso quando entrou. Então veio um ser com ele, estava sugando ele estava cansado, deitado. Aí eu falei, da próxima vez, por favor, cuide e não ficar deixando, convidando coisa que não deve aqui para dentro de casa. Então, assim, a casa também é aquela coisa, é o corpo, né? A nossa energia, é o físico, a energia, é a casa, é o tempo todo a gente tem que estar olhando, tem que estar prestando atenção, ainda mais que eu atendi aqui em casa. Então, tipo assim, mas será que ouvir esse barulho é benéfico? Porque às vezes parece que tampa mesmo assim, parece que vê alguma coisa tampa, igual você está subindo serra. E aí fica esse barulho lá dentro da... Gente... A gente está tendo capacidade de escutar mais agora. Pode ser uma frequência que pode estar no teu campo. Pode ter sido alguém com uma frequência muito baixa pensando em você também. Porque se é de vez em quando, entendeu? Não está no teu campo. Às vezes acontece isso. Uma vez eu falei numa pessoa que eu sei que ela tem uma... E na hora eu senti isso aí. Fiquei surda. Aí eu já corto e boto uma proteção na minha cabeça, faço um cubo, já começo a proteger tudo, eu não estava em casa. E aí o campo fica isolado, entendeu? Então é visualizar uma proteção, tipo tira, corta, eu faço o Haku, que é o símbolo de corte do Reiki, eu tiro, fecho, boto o meu capacetezinho lá que eu tenho, que até o Chesco já viu, a primeira vez que eu vi o Chesco falou, falei, tá vendo, tem uma galera aí, você também, eu falei, cara, eu construí isso há um tempo, ainda tá aqui.
mas é porque a gente estava num lugar que sabia que tinha uma pessoa que tinha acesso e eu não queria que tivesse acesso a mim. Então, eu já tinha me protegido na 5D. Então, a gente prestar atenção também no momento que acontecem os sons, né? Eu sei quando é uma frequência alta, quando é um ser que chega perto, você sente no corpo. Tinha uma amiga minha que ela sentia os rins quando vinha Jesus. Ela sentia a frequência de Yeshua, ela sentia os rins. Ela falou, cara, a frequência dele está aqui. Eu estou sentindo nos rins. Impressionante. Já tipo aquela coisa para dissolver medo mesmo, né? Para ali... E agora eu sinto, quando eu estou aqui, eu já sinto a frequência nova vindo, eu estou entrando num trabalho, dando aula, falando de seres intraterrenos, já quando eu estava dando as aulas, já se apresentaram mais 3 seres novos, 3 frequências novas que chegaram, porque a gente acaba ativando essas egrégoras, esses seres do trabalho. Então, assim, e a gente está tendo cada vez mais essas capacitações novamente, né, ativadas. Então, assim, presta atenção no que você estava falando ou pensando. Porque teve uma época que eu pedi ajuda, então se eu estava pensando alguma coisa assim, pensando, nossa, aquela pessoa, quase um julgamento, já na mente, começando o julgamento, eu estava assim, ai, desculpa, tio. Essas campainhas aí eu também tenho. Eu vou me policiar, vou ver o que eu estava pensando quando acontecer isso agora, para ver. Porque daí dá para você calibrar, né? É comunicação. Porque eu estava assim, eu escutava. Eu falei, olha, deve ter uma galera me dando esporro aqui, eu não estou nada. Eu só estou nos para vocês saberem. Só para vocês saberem. Quer me dar recado? Na hora que eu estiver escrevendo, manda alguém me falar, porque eu não estou ouvindo nada, não. Espera eu estar concentrada, vem um de cada vez, né? Organiza, levanta o dedinho, como a Tereza sempre faz, né? Tá? Levanta o dedinho que vai falar, porque senão não dá, né? Que eu também consigo pegar assim, algumas coisas quando eu tô aqui pronta, assim, né? Mas aí eu fico naquela, né? Começa a vir coisas que você fala, nossa, mas por que eu tô pensando isso aqui agora, né? Não tem nada a ver com o que eu tava fazendo. Aí eu percebo que é alguma coisa que eu preciso colocar ali e depois eu descubro para quem que é, né? Aí, assim, misteriosamente, uma cliente me chama falando de alguma coisa, eu falei, olha, ele já estava me preparando que fulano ia vir com essa questão, assim, sabe? Ou vem alguma coisa que eu tenho que ir lá procurar, assim, pesquisar sobre o assunto, e aí eu falo, nossa, um monte de coisa para fazer, mas tá, vamos lá pesquisar isso aqui. Aí eu começo a procurar sobre o assunto e daqui a pouco tá. Ou vem alguma live para eu fazer sobre aquele assunto, ou vem alguém traz aquela questão para mim, eu falo, nossa, tem, né, mas ainda falta conseguir calibrar desse jeito, mas agora você me falando, eu vou começar a prestar atenção quando acontecer essas porque tem umas que irrita, porque o volume tem hora que aí eu falei assim, deve ser, como eu me descobri autista há pouco tempo, né, eu falei assim, acho que deve ser por causa do autismo, né, porque eu falei, acho que é sensibilidade auditiva, alguma coisa assim, pego interferência de algum lugar, né, mas quando você falou, fez ali o som, eu falei, nossa, é justamente esse barulho que veio como se fosse um tapão mesmo na minha orelha, e aí vem exatamente essa frequênciazinha, como se fosse um mantra ali, e às vezes fica aquela coisa, tipo, parece frequência de rádio, sabe? Quando tá fora do ar, assim. É assim, um negócio muito... Cada um vai ter uma percepção. Assim, para mim, eu entendi que isso é uma frequência baixa, mas de repente você pode ser outra coisa, entende? Ou então só tá ajustando ali no momento. Porque agora tem horas que eu fico surda. E tá tudo bem. Outro dia me agoniou porque veio de dentro para fora, aí eu sinto, porque eu sinto, parece que tem um laser assim. Assim, comigo agora eu tô tranquila, gente, mas o meu processo foi bem estranho. O meu ex-marido ficava, o que tá acontecendo? Eu falei, calma, estão mexendo em mim, porque ele via meu rosto se mexendo por dentro, assim, eu tava deitada na cama, e tudo a energia mexendo, e parecia que tinha alguma coisa mexendo por dentro. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu falei, fica quieto, estão mexendo em mim, estão me trabalhando. Então, tipo assim, uma vez meu ex-marido viajava muito, eu chegava do trabalho, estava comendo, ficava na mesa e parava meditando. Eu sentia que tinha um ser na minha frente, mas eu não via, mas eu sentia. E eu ficava ali, ficava 2 horas parada ali. E uma época eu estava com um probleminha no ciático. E aí eu senti uma dor aqui em cima, ali no quadril, pegando a perna toda. Aí eu falei assim, se eu não puder me mexer, por favor, dê um jeitinho aqui na energia da dor no meu ciático, que está na perna direita. Na hora que eu falei isso, eu senti um laser entrando assim, pela banha minha, pela perna, dissolveu tudo na hora. Eu falei, obrigada.
não vou mais me mexer. Aí eu fiquei assim. Então, comigo era muito punk. E ainda é, diz que quando eu tô parado, Thomas fala, o que que eu peraí? Eu sinto assim, zum, de noite, eu faço EV, então eu fico sentindo aquele movimento, daquele scanner. Então, assim, comigo foi meio punk, agora tá mais tranquilo, mas eles já trabalham pra caramba. Tem horas que eu não consigo me mexer, aquele negócio do sono da morte, tem que parar, puxar energia por uns 5 minutinhos, então para, vai pro chuveiro, me dá aquela coisa louca, tem que tomar um banho. Que, aliás, é na hora que eu estou recebendo também. Então, assim, a gente escutar a nossa intuição mais, aquela coisa, que aquela primeira vontade que dá, a gente não colocar aquela, mas agora eu não vou lavar o cabelo, não. Vai. Faz o que tem que ser feito agora, porque naquele momento ali que vai estar limpando, vai estar recebendo informação, né? Que eu recebo muito no chuveiro também. Ali o meu ritual, meu marido sabe, ele nem entra, não tranca a porta, mas ele nunca entra, porque ele sabe que é o meu momento de ritual. Eu depois cuido da pele e tal, e estou ali, escutando uma coisa, uma frequência, ou então estou ali sozinho entonando. Quando eu começo uma dorzinha de cabeça, querendo ver alguma coisa, estou sentindo o meu campo, eu fico sentado ali no meu cantinho cósmico ali, fazendo sons doidos, e aí equilibra tudo, aí ele para lá também, ele sente a energia mudando na casa, quando eu estou aqui também, às vezes, dando aula, ele sente a frequência, aí ele fica quietinho, sabe? Então, assim, é a gente levar a sério que nós temos esse poder, cada vez mais. A gente tem todas as ferramentas, né? A gente tem as mãos, tem a voz, tem o nosso pensamento, a nossa sensação, deixar aquela sensação boa. Quando começa a querer ficar coisado, eu paro na hora. Eu falei, não, porque eu estou cocriando agora, né, na minha vida. Eu estou botando de novo em prática, porque, tipo, meu marido cocriado, o trabalho que eu tive também não tinha nem capacidade de estar lá, entrei na multinacional. Aí garagem, esse apartamento, tipo assim, tudo, sabe? O trabalho foi mais inconsciente, porque eu falava, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, demorou mais um pouco, mas o resto foi mais rápido. Mas agora eu estou nesse processo, criando, já está um tempo, já eu desenho essa casa há muitos anos já, e agora eu estou trazendo ela, estou botando na impressora 3D. Então, eu sei que se eu mudar a frequência que eu estou, eu posso estragar tudo que está acontecendo. E só vem sempre testes para gente. Me deixaram, tipo, 2 meses sem salário. Aí eu falei assim, é só teste. Eu falei, cara, vou sair do ilusão. Claro, apareceu ajuda aqui e ali. Eu falei, cara, eu tô tranquilo. Aí falando, cara, você sabe, segunda-feira próximo mês eu vou, vai bater o meu... Bateu no sábado, nem foi na segunda. Vai bater o meu aluguel, eu não tenho dinheiro. Ele, não, tá tudo bem, não sei o que, por Suíça também. Aí isso foi numa quinta, sexta-feira, aí bateu à tarde. Aí eu tomo e falei, tá tudo bem. Eu, tipo assim, aí eu não fico mais, não me permito mais ficar ansiosa ou com raiva, alguma coisa. Se vê alguma energia na hora, eu transmuto e já... Aquela coisa de transmutar e jogar para o universo. Agora, aquele momento, a gente transmutar a energia, quem dá a frequência somos nós com a nossa intuição, com a nossa intenção. Nós criamos e geramos a energia. Então, eu transformo ela e já jogo para o meu cardíaco para retroalimentação, para voltar para o meu campo. Então, assim, não desperdiçar nenhum tipo de energia. Isso é muito importante agora a gente ter essa consciência. Eu sei que tem que Eu não estou nesse nível ainda, não, mas... Aí chega lá, né? A Andrea... Eu não estou nesse nível ainda, não, mas estou empenhada em chegar lá. Aproveita que você vai ter um dia inteiro junto com a Andrea aí, né? E ela vai estar ensinando isso presencialmente também, né? A entoar esses cantos aí, né? E você falou que lá no seu canal também tem, né? Eu tenho lá os... Então, tenho meditações gratuitas aos domingos, né, às 6 da tarde. Então, lá também tem o plasma lumínico violeta, que foi uma tecnologia que veio na hora da meditação. Muita gente teve até cura de câncer de clientes minhas que passam para outras pacientes, né, para as clientes delas. Tem muita coisa lá gratuita. E tem o trabalho também, que continua o trabalho da Meire J. Costa, que é a terça magnetizada, meu irmão, a cada 2 terças-feiras também. Tem muita coisa lá. E nem sei mais o que eu estou fazendo. É que eu estou escrevendo tanta coisa no momento, estou dando curso até fevereiro de uma terapia que eu acabei desenvolvendo, canalizando também, de conexão cósmica, que é bem longa. Então, são 4 partes. Terminou agora sábado a última, segundo nível, depois vai vir o terceiro, cura energética, depois a conexão em si. Então, assim, eu estou escrevendo material, muita coisa que está vindo. E é como a Yamaguchi, a Mary Yamaguchi me dá muita dica também. Escreve tudo que você sabe, tudo. E agora eu estou vendo que tanto ela fala isso, eu estou encontrando já um monte de arquivo que eu já tinha para mim. Encontro recados para mim de uns 8 anos atrás. Aí aquela coisa de a gente aprender a conviver com esse tipo de cocriação, de sincronicidade. Eu encontrei depois um Word, que era o meu marido assim, atual. Claro que eu queria, meu sonho era um
um louro, né? Meu marido é um fofo, ele tem um cabelo louro de fazer inveja, grosso, louro, assim, acinzentado, mesclado, um olhão azul, tipo assim, era... Eu olhei, achei ele e falei, nossa, não só claro no aparente, porque eu falo assim, eu me abri para tudo. Eu falei, olha, universo, se tiver alguém que vir para o meu lado, pode ser homem, mulher, periquito, papagaio, mas que tem uma frequência para cocriação, eu estou aceitando. Então, eu ganhei um bônus. Como eu me abri, eu ganhei um bônus. Então, estou feliz, não vou reclamar de nada. Tá tudo muito legal, mas a vida é um aprendizado. Então, toda hora a gente tem os testes, né? Tem as coisinhas para a gente não ficar chato também, senão fica chato. Posso aproveitar também para convidar o pessoal para vir no meu canal do YouTube? Pode, claro. Lembrando que aqui na descrição da live tem todas as redes sociais de vocês, tem os links, é só clicar que vai direcionar também direto para lá, mas terminem de assistir a live primeiro, depois vocês vão para lá. Mas pode convidar. Exato. Mas então, esse site que vocês estão vendo aqui no rodapé, o www.momentododespertar.com.br, é onde vocês têm mais informações sobre esse evento, né, que a gente vai estar participando, que é o Congresso Metamorfose da Alma, em Portugal, presencialmente, dia 27 de setembro, em Lisboa. Mas tem os outros eventos que eu tenho produzido, inclusive teremos um muito em breve com o Chesco Carnevale, a Michele Gil, Marcelo Santiago e Daniela Rodrigues, em São Paulo, tá? Aí vocês podem me seguir tanto no @tatipinheiro.oficial como @o Momento do Despertar, que é um Instagram que eu criei para ficar um pouco mais específico dos eventos que eu produzo, porque o meu feed começou a ficar uma loucura. E aí eu falei, gente, as pessoas não estão conseguindo entender o que eu estou produzindo, porque é muita coisa. Então agora eu comecei, é uma loucura isso, né? Agora eu separei. E aí, gente, tem também o meu curso, que é o Terapeutas Sem Vergonha, que é um curso que é justamente para ajudar os terapeutas a desbloquearem essa parte de vídeo e live e tudo mais, com preço muito baratinho, tá? Que vocês também podem ver lá na minha bio. E o meu canal do YouTube, que é o Tati Pinheiro Oficial, eu convido todos vocês. Tem várias playlists muito bacanas, falando sobre linhagens estelares, falando sobre séries e filmes que tenham a ver, né, com toda essa confusão que a gente vive da Matrix, entrevistas com especialistas, painéis de discussão. Agora, o meu bebezinho do momento é um talk show que eu estou gravando presencialmente em São Paulo, no Rio, com convidados. Então, assim, inclusive tem vários vídeos da Andréia lá, do Chesco, e espero receber vocês muito em breve também. Então, convido vocês a assistirem, porque tem uma playlist lá de muita coisa legal, e se inscrevam no canal, porque vocês não têm noção do quão importante é para a gente que produz conteúdo ter a inscrição de vocês, os comentários, os compartilhamentos. Então, é uma forma de vocês estarem retribuindo esse nosso trabalho, que é sempre um trabalho de doação, né? Porque a monetização do YouTube é só para quem tem realmente milhões de visualizações. Então, a gente faz um trabalho de doação. Então, é uma forma da gente trocar também essa energia quando vocês se inscrevem, ativam as notificações, comentam, compartilham e, claro, dão um like. Então, aproveito que eu já pedi para vocês fazerem isso agora, nessa super live aqui. E também, quando vocês forem no meu canal, tenho certeza que vocês vão curtir. Eu aguardo vocês por lá. Muito bom. Bom, a gente já está encaminhando aqui para o final, né? Então, vocês têm algum recado para quem está começando esse processo do autoconhecimento, né? Que o tema da live o foco foi a gente abordar essa questão, né? Do autoconhecimento. Para quem está chegando, está perdido, não sabe por onde começar, está passando aí por um turbilhão de acontecimentos na vida dela. Qual seria o conselho de vocês para essa pessoa? Qual o primeiro passo a ser dado? Fala, Deia. Olha, bom, para a gente chegar aqui, a gente pode entender que era energia, né? A energia, a frequência para chegar na matéria. Para voltar, vamos dizer assim, o caminho oposto seria a sabedoria. Estudar, colocar em prática, vira uma sabedoria, né? O amor e a ação. Então, a gente tem que tomar ação, atitude. Tudo é mental, né? A lei universal única seria tudo é mente, mas para a gente entender direito, a gente dividiu em todos os chakras, 7, 10, 11, não importa, mas a gente, para entender que tudo é mente, ou seja, se eu quero dar um primeiro passo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar uma decisão real na minha mente, para que ela modifique o meu comportamento. Realmente a gente ter... E essa coisa de força de vontade não é decisão. A decisão é que vai trazer... Porque quando eu decido, o meu cérebro vai começar a procurar situações
que eu vá conseguir fazer o que eu desejo. Então, assim, eu acho que nessa forma da ação, a gente consegue realmente ter uma mudança. Tem que ter aqui fala um gatilho, e a decisão. Porque tem gente, eu quero a ideia, não, queria ver um outro, porque meu marido aí já vai querer procurar um namorado com um marido em casa. Eu falei, cara, toma uma decisão primeiro. Porque teu copo do relacionamento está cheio. Esvazia o copo, porque senão você vai atrair mesmo semelhante. Porque assim, quando a gente não termina um processo, a gente acaba repetindo. Então, assim, mas ele é um traste. Eu falei, aprende com o seu traste, porque você já conhece ele, porque senão vai atrair o outro do mesmo jeito, quando você não passar pelo processo. Então, a gente tem essa consciência que nós temos ciclos, processos, respeitar o nosso processo, mas principalmente ter a força para o começo, sabe? O primeiro chakra, para poder dar o primeiro salto. E acreditar em você, e não ter vergonha de ser quem você é. Porque eu vejo que as pessoas deixam de viver com medo que o outro vai pensar, e o outro vai julgar de qualquer forma, e daqui a 5 minutos te esquece. E eu vi no meu processo que quando eu estava preocupada com o que as pessoas iam pensar, é porque eu ainda estava julgando. Então, assim, depois evacua para a opinião alheia, amigo. Vai embora, porque o pessoal vai esquecer de qualquer forma. Tem tanta informação agora hoje em dia, um monte de olha, já tem outra coisa distraindo. Então, coragem. Vai, tá sem coragem, tampa o ouvido, vai sem coragem mesmo. Eu reitero o que a Déia falou, mas eu acrescentaria o seguinte: se você quer ficar no teu lugar, se hoje a tua vida está bacana para você, se você está feliz com o que você está construindo, se você está feliz com a sua saúde, com os relacionamentos que você tem, está ótimo. Agora, se tem algo que você sente que não está funcionando bem, que não está fluindo, que está te deixando preocupado, infeliz, ansioso, cabe somente a você sair desse lugar. A gente passou muito tempo, eu falo na Zumbilândia, né, onde a gente não tinha a noção do quão manipulados nós éramos por esse sistema da Matrix, enfim, não veio ao caso, cada um acredita no que acredita, né? Mas agora a gente está tendo informações que estão chegando para a gente em forma de download, de vibração, seja o que for, né? Mas assim, está chegando a informação para a gente. Então, se você abrir um canalzinho que seja, e você estiver disponível emocionalmente, energeticamente para receber, as informações vão chegar para você. Então, acredite que tem um grupo de doidos como nós que está aí buscando esse crescimento, essa expansão da consciência. Então, se você se sentir muito sozinho, muito isolado, muito estranho, comece a buscar outras tribos, tá? Porque o problema não está em você, o problema está nesse sistema no qual nós fomos inseridos e que se retroalimenta da nossa energia. Então, o medo, a culpa, a vergonha são sentimentos que jogam essa energia lá para baixo, que fazem com que a gente se mantenha aprisionado e prisioneiros desse sistema e que a gente não consiga, então, tomar o nosso poder pessoal novamente, retomar a nossa soberania. Então, meu conselho é simples: ouça o seu coração, ouça a sua intuição, respire, sinta quem você é, o que você veio fazer aqui e abra esse canal. Uma vez que você abre esse canal, não se preocupe com o julgamento do outro. Vá, porque as respostas vão chegando. É um processo que nem sempre é leve, a maioria das vezes não é, mas é um processo muito bom e muito bacana, porque você começa a perceber que você é dono da sua história, protagonista da sua vida, e isso é um prazer inenarrável. E as pessoas certas começam a aparecer na sua vida, as novas conexões acontecem, você entra num fluxo onde as coisas são mais bacanas, mais divertidas. Então é isso, e a gente vai estar sempre aprendendo. É um processo que, uma vez que se inicia, não acaba, a gente sempre acha que está sabendo menos do que sabia antes, e é maravilhoso, né? Que ele nos obriga a ser humilde, e é isso. Então, a gente segue junto, todos nós, porque é uma caminhada que vai se tornar cada dia mais necessária, porque o planeta está em evolução energeticamente. Se a gente não evoluir junto, a gente vai ficar para trás, né? Porque Gaia já está indo para a 5ª dimensão. Então, a gente segue com ela ou a gente fica para trás. Então, é uma escolha que cada um de nós tem que fazer a todo instante. Então, sejam bem-vindos a esse mundo do despertar. E eu espero vocês junto comigo lá no meu canal e nos eventos que eu faço, vai ser maravilhoso. Gratidão de coração a Shirley, a Wilde, a Tereza, a todos vocês, a Dulce, por esse acolhimento aqui. Estão todas convidadas para ir no meu canal também. Muito obrigada. Ideia, te vejo em breve em Portugal. Meninas, Tereza, quer fazer seus agradecimentos antes de
Eu gostaria de agradecer de coração as meninas e a minha frase de sempre: sejamos luz por onde passarmos. Meninas, eu quero agradecer a Tereza por estar aqui também, participando da nossa live, contribuindo. A Tereza está pegando o jeito de condução de lives, e em breve ela vai estar dominando tudo aqui também. E meninas, Andréia, Tati, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Eu sei que a Tati ela tem um compromisso agora também, então eu já vou tirar vocês aqui e vou passar um recadinho, fazer o convite para o pessoal que estiver nesse processo iniciando aqui do autoconhecimento. Então, meninas, gratidão enorme, espero vocês outras e outras vezes aqui para a gente continuar o papo, que assunto a gente viu que tem de monte, né? Viremos, com certeza, vai ser um prazer. Um beijo. Amei, tá? Amei mesmo, gratidão, viu? Então, fica aqui o convite, eu vou colocar o e-mail aqui da Fênix, né? O Centro de Estudos Fênix é o nosso e-mail para você que está começando nessa busca de autoconhecimento, que acha que está sozinho, que está perdido, manda um e-mail aqui para a gente, acolhimentoph@gmail.com. Aqui a nossa equipe vai responder o seu e-mail. Vamos agendar uma sessão de acolhimento, que é uma entrevista, é um bate-papo que a gente faz para explicar como é que é o funcionamento da escola, para que vocês se sintam acolhidos e abraçados pela nossa família, e começar a fazer o curso. É totalmente gratuito. As nossas aulas são às terças-feiras, ao vivo, elas não ficam gravadas, e são vários módulos. Então, conforme você vai avançando, você vai aí avançando de módulo também, sempre acompanhado, e a gente tem um grupo que você pode tirar dúvidas, os professores são maravilhosos também, e tá feito o convite, né, Tereza? Lembrando que quem me acolheu no Centro de Estudos Fênix foi a Shirley. Há vários anos atrás, né? É verdade. E é um prazer enorme quando a gente vê a pessoa chegando e se empenhando, fazendo os cursos e depois se prontificando a vir ajudar a gente, totalmente voluntário o nosso trabalho aqui, ninguém recebe nem um centavo, mas é feito de coração, em forma quando a gente sente no coração esse chamado, é muito bem-vindo, e trabalho não falta, a gente tem muita coisa para ser feito, e a tendência é que o trabalho aumente, porque estamos aqui passando por um momento de transição que tem muita gente precisando de ajuda. Então, se sentiu no coração, venham fazer parte aqui da nossa família também. Então, nos vemos em breve. Domingo temos live também, então coloca aí, já ativa a notificação. E é isso, venham fazer parte da família Fênix. Um grande beijo e até a próxima.